Takeichi é um perdedor virgem feio que trabalha em um escritório até ganhar 1 milhão de ris e conquistar a garota mais bonita do trabalho. Em um beco tranquilo, um homem sugere a uma mulher marcar um encontro com ele em segredo. Na manhã seguinte, uma mulher pergunta à amiga se ela assistiu a um programa matinal sobre romances no trabalho, mencionando um caso semelhante envolvendo Tanaka das vendas e Yoshioka do RH, que claramente estão namorando. Outra amiga lamenta que trabalhar em andares diferentes limita suas interações, apontando que eles até trouxeram lembranças idênticas. Perto dali, Takeichi, de 28 anos, trabalha em silêncio até que Shizuno, de 32 anos, de repente pergunta o que ele pensa sobre os rumores de romance no escritório. Ele responde que não tem opinião. Enquanto isso, os fofoqueiros continuam, dizendo que o casal provavelmente está namorando há um mês. Fingindo não perceber, Shizuno comenta que o casal não deveria ser tão ousado perto de Takeichi. Maria, de 26 anos, pergunta-se por que eles ainda se dão ao trabalho de vir ao trabalho se só saem para se encontrar. Os fofoqueiros acrescentam que serem pegos só aumenta a empolgação do casal. Ao ouvir isso, Maria comenta que os dois parecem estar fazendo um espetáculo, deixando Takeichi inquieto. Shizuno eventualmente retorna à sua mesa, e Mitsuya, também com 28 anos, aproxima-se de Takeichi com uma confiança para reclamar que seus recibos foram rejeitados novamente. Ele explica que está fora de suas mãos, já que o assistente de direção é rigoroso com a aprovação. Mitsuya, irritada, acusa a equipe de contabilidade de ser snob, mas Takeichi, desinteressado em suas reclamações, devolve o recibo ao colega. Ao sair, ela zombeteiramente o chama de burocrata, insinuando que ele está se tornando um robô da empresa, o que realmente o incomoda. Até Maria nota que a crítica de Mitsuya é dura, especialmente porque ambas entraram na empresa ao mesmo tempo. Shizuno acredita que Takeichi e a ruiva impetuosa poderiam tentar se dar melhor. Mais tarde, quando Takeichi chega em casa, Mitsuya aparece para se desculpar pelo comentário que fez no trabalho. Ela admite que estava fingindo para evitar suspeitas. Takeichi, sofrendo com uma dor de cabeça, confessa que temia ser demitido após o incidente, mas Mitsuya explica que seu comportamento estranho decorreu da mudança recente de status deles. Eles estão namorando desde o dia anterior. Quando ele pergunta se isso está realmente acontecendo, Mitsuya confirma. E apesar das discussões em público, eles secretamente desenvolveram sentimentos um pelo outro. Depois de compartilharem uma cerveja, ele pergunta se ela quer manter o relacionamento em segredo, mesmo dos colegas próximos. Yui concorda, mas insiste que não podem se comportar normalmente no trabalho. Preocupado, Takeichi teme ser tratado da mesma forma que antes. Embora o verdadeiro desafio seja que Mitsuya luta para esconder suas emoções e às vezes toma medidas extremas para manter o relacionamento em segredo, ela estabelece firmemente algumas regras básicas. Primeiro, devem evitar contato visual nos corredores a todo custo. Segundo, ao se encontrarem à noite, devem sempre descer 3 estações antes, como fizeram hoje. Terceiro, nos dias de folga, eles devem se encontrar em casa em vez de em público. Embora Takeichi ache adorável quando ela explica essas regras, ele admite que adoraria que eles saíssem às vezes. No entanto, Mitsuya prefere manter as coisas estritamente controladas, especialmente desde que Takeichi ficou perturbado quando ela se aproximou dele mais cedo. Frustrado, Takeichi reflete que não quer ser excessivamente afetuoso no trabalho, e ele se lembra de ter ouvido um boato de que o sigilo adiciona emoção aos relacionamentos. Mas para ele, isso não é apenas um jogo, ele simplesmente quer sentir que está realmente namorando ela. Talvez seja pedir demais. Mitsuya então sugere que eles saiam usando máscaras, o que mais uma vez encanta Takeichi. Ela pede desculpas por impor tantas limitações, explicando que se as pessoas no trabalho descobrissem, isso poderia gerar boatos e criar problemas. Como Takeichi não quer que ela se torne alvo de fofocas inadequadas, ele concorda que o sigilo é o melhor. Mitsuya, por sua vez, insiste que valoriza muito o relacionamento deles desde o início. Ela realmente acredita que seria estranho para todos se descobrissem que os dois estão namorando. Ouvindo isso, Takeichi se aproxima e admite que é exatamente isso que tem feito seu coração disparar ultimamente. Dias depois, o caos se espalha pela empresa durante a temporada movimentada. Em um momento, Mitsuya aproveita a oportunidade para se voluntariar quando alguém precisa entregar papéis à contabilidade. Uma desculpa para ver Takeichi. No entanto, suas amigas a impedem, dizendo que ela não deveria ir, já que muitas vezes é rude com aquele departamento. Em vez disso, elas resolvem com pedra, papel, tesoura. Como resultado, e devido à carga de trabalho agitada, já faz uma semana desde que Mitsuya o viu pela última vez. Falando nisso, Takeichi finalmente termina o trabalho e logo recebe uma mensagem de Mitsuya, dizendo que ela está indo para casa antes do encontro deles mais tarde. Quando ele termina, tenta entrar em contato com ela, mas ela está dormindo e não responde. No dia seguinte no trabalho, Shizuno pergunta se ele tem todos os documentos e Takeichi confirma, pensando sobre sua carga de trabalho exaustiva. Após a reunião, é de volta aos números intermináveis na tela, o que é mentalmente desgastante. Pior, os recibos não batem, o que significa que não há como saber quando ele vai terminar. Nesse momento, o elevador se abre e ele de repente se encontra cara a cara com sua amada, que finge não conhecê-lo. Ela entra e pede a alguém para apertar o botão para o primeiro andar enquanto Takeichi, tentando manter a calma, reflete sobre como não conseguiu alcançá-la na noite anterior. Ela já tinha adormecido, mais tarde pedindo desculpas por ter cochilado. Desde que se conheceram recentemente, ele se pergunta se ela é sempre tão calma. Enquanto isso, Shizuno pede desculpas a um colega, mencionando que Mitsuya ajudou o assistente de direção com alguns papéis. Mitsuya diz que não é problema e pergunta se tudo correu bem. O colega confirma que o diretor apreciou a organização.
Shizuno elogia Mitsuya, então pergunta a Takeshi se ele concorda. Pego de surpresa, ele pausa antes de dizer que Mitsuya é o epítome da excelência em seu grupo. Mitsuya, embora lisonjeado, finge que está brincando. Notando sua timidez, Takeshi brinca que o diretor deveria ter pedido ao pessoal da contabilidade. Shizuno concorda, acrescentando que Mitsuya pode recusar da próxima vez, já que a equipe de planejamento está sobrecarregada. Então Takeshi percebe a orelha de Mitsuya ficando vermelha, temendo que alguém possa notar o segredo deles. Shizuno de repente chama seus nomes, mas apenas para sugerir que eles devem parar de se menosprezar porque se dão bem. Envergonhado, Mitsuya pronuncia erroneamente o nome de Takeshi, deixando-o ainda mais nervoso que seu ato seja óbvio. O elevador fica lotado e Mitsuya, agora perto do namorado, comenta baixinho que Shizuno está desconfiada deles. Takeshi sussurra de volta que ela é quem está agindo de forma suspeita. Após decidirem não discutir mais o assunto, eles acidentalmente encostam as mãos e aproveitam o momento para segurá-las. Mais tarde naquela noite, enquanto estão ao telefone comemorando o fim da temporada agitada da empresa, Mitsuya sugere que se chamem pelos primeiros nomes em particular. Takeshi resiste dizendo que está acostumado a chamá-la de Mitsuya, mas ela insiste em Yui, o que o deixa nervoso, embora seja exatamente o que ele esperava. Saindo para o encontro, ele menciona que saiu de casa tarde, mas ao chegar, fica encantado ao ver que Yui está arrumada. Ela chama isso de um encontro especial, já que esperaram tanto tempo, e ele a elogia desajeitadamente enquanto ela tenta aceitar. Ambos agem de forma desajeitada, tentando parecer naturais. Curioso sobre o filme, Takeshi pergunta, e Yui diz que qualquer coisa que tenham concordado anteriormente funciona. Apesar da conversa anterior, ela ainda o chama pelo sobrenome, gerando um breve debate sobre por que ela não consegue usar o primeiro nome dele. Observando suas ações, Takeshi pensa que eles se parecem com um casal de escola secundária. Durante o filme, ele se pergunta se as coisas vão desmoronar porque sempre usaram nomes formais. Em 6 anos, nada notável aconteceu, embora tudo o que ele sempre quis fosse que algo significativo florescesse entre ele e Yui. Em meio a essas reflexões, o filme avança para uma cena assustadora, e Yui agarra firmemente a mão de Takeshi. Ao sair do cinema, os dois discutem planos para o jantar até que um homem chamado Suya aparece, cumprimentando Yui entusiasticamente, que responde calorosamente, pois fazia muito tempo desde que se encontraram pela última vez. Não querendo ser notado, Takeshi desvia o olhar. Saya sugere sair para comer algo para comemorar o encontro casual e ao avistar Takeshi também o cumprimenta. Takeshi lembra que Suya foi um de seus primeiros treinadores na empresa e sênior de Mitsuya na faculdade, alguém que ela respeitava profundamente. Os três saem para comer, onde Suya elogia Mitsuya por liderar a competição de novos produtos, despertando ciúmes em Takeshi. Suya explica que está na cidade a negócios e passou pelo teatro por tédio. Preocupados que Suya possa suspeitar de algo, Takeshi e Mitsuya mentem dizendo que se encontraram por acaso. Takeshi se pergunta brevemente se importa, já que Suya trabalha em outra filial, mas Yui o belisca, deixando claro que quer manter o relacionamento deles em segredo. Mais tarde, depois que Suya vai embora, o casal comemora manter a mentira. Yui agradece a Takeshi usando seu primeiro nome pela primeira vez, explicando que demorou um tempo para se sentir à vontade. Quando ele a provoca por usar o primeiro nome de Suya com facilidade, ela diz que é porque havia 3 outros Suzukis na faculdade. Divertido, ele a convida para continuar o encontro na casa dele. Na manhã seguinte, ele a chama pelo primeiro nome, fazendo-a corar. A caminho do trabalho, ele encontra Maria no metrô, mas Yui, percebendo-a primeiro, inteligentemente pega o próximo vagão. Nos dias seguintes, o casal continua fingindo ser apenas conhecidos enquanto se encontram secretamente. A manhã chega e Takeshi e Yui mais uma vez ocultam seu relacionamento dos colegas de trabalho. No caminho para o trabalho, eles se esbarram acidentalmente, criando um momento constrangedor. Incertos se devem se cumprimentar ou ignorar, optam por uma breve saudação antes de se separarem. Yui rapidamente adota sua habitual persona feroz, lançando insultos a Takeshi, que responde da mesma forma para manter as aparências. Após um longo dia de trabalho, eles relaxam em um bar onde Takeshi nota Yui sufocando um bocejo. Ela compartilha animadamente que seu produto de lanche está quase concluído, um marco importante para ela, embora ela secretamente tenha dificuldades para finalizar a cobertura. Um colega sugere consultar a Maria da contabilidade, conhecida por seu ótimo paladar para lanches. Mais tarde, enquanto Takeshi ajuda Shizuno a mover caixas, Yui chega. Supondo que ela está lá por causa dele, ele se sente desapontado quando ela se aproxima de Maria em vez disso. Maria prova 2 versões do produto, recomendando com confiança a cobertura de coco e oferecendo insights de marketing. Yui, impressionada pela expertise de Maria, toma notas, surpresa que uma contadora tenha um senso tão apurado para a comida. Will elogia Maria e observa sua popularidade entre os revisores de petiscos online, deixando Maria constrangida. Envergonhada, Maria pede para ela manter isso em segredo, admitindo que sua personalidade online alegre e amante de lanches contrasta com sua imagem profissional. Ela não quer que os colegas a tratem de maneira diferente. Divertida com a timidez inesperada de Maria, Yui a tranquiliza, prometendo guardar segredo. Maria, surpreendida pela gentileza de Yui, sempre a viu como intimidadora devido à sua língua afiada, especialmente em relação a Takeshi. Ela começa a se perguntar se Yui era apenas dura com ele. Maria então justifica a grosseria de Yui, citando a personalidade difícil de Takeshi e lembrando de como ele uma vez a repreendeu, e a Shizuno por pequenos erros de formatação, apesar de Shizuno ser sua superior.
Yui concorda, mas sorri secretamente, lembrando-se carinhosamente dos seus modos picuinhas em particular. Enquanto Maria lista mais dos hábitos irritantes de Tateishi, Yui os vê como peculiaridades encantadoras, embora Maria continue sem perceber, achando que Yui simplesmente não gosta dele. Aliviada por seu segredo estar seguro, Yui de repente se preocupa que todos achem Tateishi irritante. Justamente quando a culpa começa a aparecer, Maria começa a elogiá-lo, destacando seu caráter prestativo. Em uma voz baixa, Yui admite que sabe, lembrando do momento em que Tateishi a ajudou a recolher papéis caídos, um ato que primeiro despertou seus sentimentos por ele. Enquanto Maria lancha, ela reflete sobre o quanto ela e Shizuno dependem de Tateishi, observando que sua natureza prestativa o torna fácil de aproveitar. Yui, segurando seu lápis com força, fica frustrada, reclamando sobre a bondade e as qualidades admiráveis de Tateishi, até que Maria a silencia com um gesto de mão. Maria esclarece que não tem interesse romântico nele, mas sente que Yui está tentando convencê-la do contrário. Yui congela, temendo que Maria tenha percebido seus sentimentos, mas Maria assume que elas apenas têm uma rivalidade complicada, já que entraram no escritório juntas. Naquela noite, enquanto limpava após o jantar na casa de Tateishi, Yui nota seus ombros doloridos e oferece uma massagem, levando-o para o quarto para aliviar a tensão. Aproveitando, Tateishi pergunta sobre a conversa anterior com Maria. Yui menciona vagamente que discutiram um novo produto, mas omite as críticas secretas de Maria sobre snacks e evita compartilhar os pensamentos de Maria sobre ele. Suspeitoso, Tateishi questiona sua gentileza repentina, e Yui explica que o viu movendo equipamentos de escritório e quis recompensar seu esforço. Corando, ela admite timidamente que é difícil resistir a tocá-lo no trabalho, fazendo o rosto de Tateishi ficar vermelho. Yui rapidamente percebe o significado por trás de suas palavras e cora de constrangimento. Tentando se recuperar, ela sugere brincando que ele deveria lhe dar uma massagem na próxima vez. Poucos dias depois, Yui entra no departamento de planejamento de bom humor, carregando uma sacola de amostras de lanches aprimorados inspirados no conselho de Maria. Ela os compartilha com sua equipe para obter feedback. Quando ela percebe que Kazuki está com dificuldades com o computador, ela gesticula silenciosamente para ajudar, sorrindo enquanto ele agradece antes de voltar ao trabalho. Enquanto isso, Tateishi está frustrado na contabilidade depois que o vice-diretor rejeita seu relatório. Sentindo-se desanimado, ele se afunda na cadeira enquanto Shizuno e Maria o tranquilizam para não levar para o lado pessoal. Ainda irritado, ele sai para tomar um café, convencido de que o vice-diretor está injustamente implicando com ele por causa de apenas 2 linhas extras no relatório. 2 amigos o encontram com aparência chateada, embora ele tente esconder sem sucesso. Yui também percebe. Os amigos brincam que ela está prestes a repreendê-lo, mas em vez disso, ela o surpreende com um sorriso alegre, oferecendo amostras de lanches para feedback. Enquanto o grupo admira o rico chocolate e os sabores em camadas, Takeshi é pego de surpresa quando Yui pessoalmente lhe entrega um. Relutantemente, ele pega da mão dela, come e diz que está bom. Sua resposta apática irrita Yui, que insiste em uma crítica detalhada, mesmo que seja negativa, para ajudá-la a melhorar. Takeshi admira sua abertura, pois ele mesmo tem dificuldade em lidar com críticas. Seguindo o pedido dela, ele observa que a cobertura de chocolate é excessiva, tornando o lanche bagunçado, mostrando uma mancha em seu polegar. Enquanto seus amigos descartam como algo insignificante, Yui reconhece o problema, percebendo que a maioria das pessoas prefere conveniência. Agradecendo a eles, ela volta para seu apartamento para ajustar a receita. Inspirado por sua determinação, Takeshi decide refazer seu relatório, querendo igualar sua resiliência. Após o trabalho, Shizuno o convida e a Maria para tomar algo. Curioso, ele considera ir, sabendo que Yui frequentemente sai com sua equipe. Inesperadamente, eles se deparam com o departamento de Yui no mesmo restaurante. Embora estejam sentados separadamente, Shizuno cutuca Takeshi para interagir com Yui, esperando que as bebidas possam aliviar a tensão. No entanto, eles permanecem com seus grupos. Takeshi se envolve na conversa com Kazuki, que ao contrário dos outros, está apenas bebendo suco. Quando Kazuki se afasta, Takeshi se encontra momentaneamente sozinho. As garotas justificam o caráter reservado de Kazuki, explicando que ele é novo na equipe. Elas revelam que Yui o convenceu a se juntar aos passeios e elogiam seu jeito acolhedor e carinhoso. Ao ouvir a admiração dela, Takeshi enche-se de orgulho, sabendo que ela é sua namorada. Quando ele olha para a mesa dela, fica chocado com os copos de cerveja vazios. Yui de repente se levanta e cambaleia até o banheiro, agachando-se junto à pia. Preocupado, Takeshi corre até ela, oferecendo ajuda, mas ela teimosamente recusa. Divertido, ele a provoca enquanto esfrega suas costas. Yui se preocupa em ser vista, mas ele a tranquiliza dizendo que é normal ajudar colegas. Percebendo que ela bebeu demais por causa dele, ele pede desculpas, mas Yui, tonta, repreende-o antes de derreter-se ao seu toque. Ela então anuncia que vai ficar na casa dele e adormece, completamente alheia ao fato de estarem em público. Nesse momento, Kazuki sai do banheiro masculino e os encontra. Ele explica de forma constrangedora que estava esperando uma chance para ir embora, mas não queria interromper. Então, ele hesitante pergunta se eles estão namorando. Sem ver razão para negar, Takeshi confirma seu relacionamento. No dia seguinte, Takeshi conta a Yui que Kazuki sabe o segredo deles, deixando-a ansiosa. Ela sugere ominosamente trancar Kazuki na sala de armazenamento para mantê-lo quieto, mas Takeshi a tranquiliza dizendo que ela está exagerando. Ele insiste que Kazuki não é do tipo que espalha fofocas. Embora Yui concorde hesitante, ela ainda teme a pequena chance de exposição, o que poderia prejudicar suas carreiras, especialmente a de Takeshi, dado seu empenho pela empresa.
Tocado pela preocupação dela, Takeshi bagunça o cabelo dela e assegura que agir normalmente no trabalho os manterá seguros. Mais tarde, no departamento de contabilidade, ele percebe que tudo está como de costume, o que lhe traz alívio. Ao ver Kazuki perto das máquinas de venda automática, ele casualmente o lembra de ficar quieto. Kazuki questiona por que estão escondendo o relacionamento deles, já que romances no escritório não são proibidos. Takeshi explica que eles querem manter uma imagem profissional, especialmente porque tantos dependem de Yui. Ouvindo sua sinceridade, Kazuki concorda em ficar quieto, dizendo que também quer proteger Yui. Ele nota que ver um lado diferente dela foi inesperado, e Takeshi responde que a acha mais charmosa assim. Quando Takeshi se afasta, ele pensa sobre o futuro. Casar-se com Yui passa por sua mente, e ele sorri, esperando ficar ao lado dela para sempre. O departamento de planejamento está sobrecarregado, e enquanto a equipe da Yui criou um lanche promissor para vender, ainda precisam projetar a embalagem. Yui pressiona por um visual ousado e estiloso para atrair clientes, mas Kazuki e alguns executivos preferem uma abordagem mais clássica. Quando ela se prepara para argumentar, lembra que Kazuki sabe sobre seu relacionamento secreto com Takeshi. Querendo ficar bem com ele, ela se segura e concorda em considerar o design mais simples. Depois do trabalho, Yui prepara o jantar para Takeshi e fica animada quando ele chega com donuts de uma loja que ela estava ansiosa para experimentar. Ela o acomoda em sua sala de estar aconchegante e vai para a cozinha, cantarolando feliz enquanto coloca os doces nos pratos e faz café. Do seu lugar, Takeshi nota que é a coleção dela de brinquedos do senhor. Rabbit cresceu, fazendo o espaço dela parecer acolhedor e vivo, tão diferente de sua própria casa minimalista. Quando Yui retorna, seu humor se torna sério enquanto debate cuidadosamente qual donut comer primeiro. Ao observar seu foco intenso, Takeshi lembra de sua habilidade decisiva no trabalho. No momento em que ela escolhe um de sabor bordo, ela se ilumina instantaneamente, transformando-se de volta na Yui alegre e afetuosa que ele ama. Yui se senta ao lado de Tateishi, dando uma mordida em seu donut. Seus olhos brilham enquanto a doçura de bordo envolve seus sentidos e ela suspira de prazer. Tateishi observa, fascinado por como ela é expressiva com algo tão simples. Curioso, ele pergunta se ela sempre adorou lanches. Ela pausa, então admite que sempre gostou, mas se tornou mais apaixonada depois de se juntar à empresa cercada por colegas que adoram comida e lanches. Virando a pergunta para ele, ela aponta para os donuts intocados. Ele percebe que na verdade não deseja doces. Comprou-os porque sabe que Yui os adora. Com o tempo, ele aprendeu os gostos dela e gosta de fazê-la feliz. Dando uma mordida em um donut de chocolate, ele se surpreende com o quão bom é, seu rosto se iluminando. Divertida, Yui se inclina e o beija, chamando-o de adorável. Envergonhada por sua ousadia, ela se levanta rapidamente e se oferece para fazer mais café. Tateishi, ainda atordoado, sente o rosto esquentando, mas sorri ao perceber que cada novo lado de Yui faz com que a ame mais. Ao terminarem seus donuts, Yui suspira, confessando que se sente ansiosa perto de Kazuki nas reuniões. Tateishi escuta pacientemente, oferecendo um sorriso reconfortante. Ele a tranquiliza para que fique calma e não se preocupe tanto com isso, lembrando-a de que Kazuki já havia prometido guardar o segredo deles. Para tranquilizá-la, ele acaricia suavemente a cabeça dela e se recorda com carinho de como Kazuki uma vez insinuou sobre casamento, o que o fez corar. No dia seguinte, Yui continua tenso durante uma reunião de equipe. Sentada em frente a Kazuki, seus nervos disparam ao se lembrar de Tateishi escondendo algo durante a conversa deles. Em vez de se concentrar, ela continua lançando olhares cautelosos para Kazuki, perguntando-se o que ele poderia saber. Seus pensamentos são interrompidos quando um colega de equipe menciona animadamente seu novo amor por donuts de anjo, elogiando a embalagem adorável. Yui fica tensa percebendo que foi pega de surpresa. Tentando se recompor, ela concorda e diz que um amigo os deu a ela. Assim que fala, entra em pânico. Kazuki pode descobrir que o amigo é Tateishi. Em uma tentativa atrapalhada de voltar atrás, ela insiste desajeitadamente que era apenas uma conhecida, especificamente uma mulher, embora seus olhares ansiosos atraíssem. A princípio, Kazuki desconsidera sua reação estranha, sem saber a quem ela se refere. Mas quando a equipe sugere pedir à contabilidade fundos para comprar donuts eles mesmos, o pânico de Yui se intensifica. Observando sua resposta atrapalhada, Kazuki de repente junta as peças. Sua desculpa desajeitada só torna tudo mais óbvio. Kazuki sufoca um suspiro, percebendo que manter seu relacionamento com Tateishi em segredo é mais difícil do que esperava. Para piorar as coisas, Yui parece duvidar da capacidade dele de manter o segredo. Enquanto ambos se perdem em pensamentos, dois colegas de equipe são subitamente chamados para uma reunião com o chefe de seção, deixando para trás pilhas de papelada para Yui e Kazuki lidarem. Um silêncio constrangedor se instala enquanto eles trabalham lado a lado. Querendo aliviar a tensão, Yui tenta uma conversa trivial, mas a resposta breve de Kazuki faz com que ela pare. Sentindo-se esgotado, ele pergunta silenciosamente se ela o acha pouco confiável, sua voz incerta. Yui percebe que seu comportamento pode ter dado a ele a impressão errada. Determinada a consertar isso, ela coloca seus papéis de lado e dá leves tapas nas bochechas, um hábito para aumentar sua confiança. O movimento chama a atenção de Kazuki, e ela aproveita a chance para explicar que seu nervosismo vem da novidade de um relacionamento secreto, não de desconfiança. Seu rosto fica vermelho de vergonha, traindo suas emoções. Kazuki dá um sorriso maroto, provocando que ela não parece muito arrependida.
O clima melhora e Yui, envergonhada, admite que estava sendo muito óbvia. Divertido, mas composto, Kazuki adverte que se ela não aprender a esconder seus sentimentos, outros descobrirão o segredo sem a ajuda dele. Yui reconhece o homem com um aceno enquanto admite seu erro e se desculpa novamente antes de ambos voltarem a organizar os papéis. Enquanto isso, na contabilidade, Tateishi é enviado para recuperar um arquivo dos arquivos do armazém. Graças a uma recente limpeza, ele rapidamente o localiza. Mas assim que se prepara para sair, um estrondo alto de uma sala próxima chama sua atenção. Preocupado, ele corre e encontra Yui no chão esfregando a parte inferior das costas. Seus olhares se encontram e eles instintivamente chamam um pelo outro antes de rapidamente voltarem à formalidade. Yui explica que os itens que caíram a assustaram, fazendo-a perder o equilíbrio. Tateishi analisa o departamento de planejamento caótico, um contraste marcante com a organização da contabilidade, e se pergunta como eles funcionam na bagunça. Yu admite que a gerência já ordenou uma limpeza e começa a recolher os itens espalhados, resmungando sobre armazenamento temporário. Vendo sua dificuldade, Tateishi ajuda, apesar dos protestos dela, brincando que o departamento dela claramente precisa de assistência. Embora receoso de ser visto junto, ele aprecia esses momentos fugazes com ela. Enquanto organiza a bagunça, ele pega uma bandeira e pergunta a Yu onde ela pertence. Ela de repente se ilumina, reconhecendo-a como a que usou em seu primeiro evento de vendas depois de entrar na empresa. Yu abaixa a guarda brevemente, revelando o lado dela que Tateishi conhece fora do trabalho. Mas tão rapidamente, ela restaura sua postura profissional e fria e instrui-o a colocar a bandeira no canto antes de retomar sua organização. Ela se lembra de se concentrar e manter distância. Tateishi obedece, mas se pergunta se a regra de trabalho ainda se aplica quando estão sozinhos. Enquanto limpam em silêncio, Yu alcança uma prateleira alta. Tateishi se oferece para ajudar, mas ela recusa, pedindo apenas que ele estabilize a escada. Ele a segura firmemente, contente por estar ajudando. Quando ele avisa sobre a saia dela, ela congela, fazendo a escada balançar. Ela escorrega, mas Tateishi a segura a tempo. Eles acabam próximos, quase se beijando, até que colegas de trabalho entram de repente. Rapidamente se espreitam em um esconderijo para evitar serem vistos. Tateishi se esforça para manter o equilíbrio sem derrubar uma placa. Sentindo seu desconforto, Yu tranquilamente diz para ele relaxar e se apoiar nela, se necessário. Ele concorda, sabendo que ser pego não é uma opção. Quando o caminho está livre, eles respiram aliviados e concordam em manter as coisas profissionais. Dias depois, sua colega Shizuno oferece animadamente 7 ingressos para o beisebol, empolgando Tateishi, um fã dedicado. No dia do jogo, Yu acaba no grupo dele. Embora cercado por colegas de trabalho, ele secretamente gosta de compartilhar o momento com ela. Ele explica o jogo com entusiasmo, ajudando Yu a entender. Quando o time deles marca, ele instintivamente segura a mão dela, mas rapidamente verifica os colegas, aliviado por estarem concentrados no jogo. Mais tarde, enquanto transitam pela área de concessão lotada, Tateishi sugere dar as mãos para ficarem juntos sem levantar suspeitas. Yu hesitante concorda, mas aproveita a proximidade. No caminho de volta, um home run deixa Tateishi animado, fazendo-o abraçar Yu sem pensar. Para surpresa deles, Shizuno também se junta, envolvido no momento para perceber. De volta aos assentos, Yu se inclina e sussurra que da próxima vez eles deveriam ir sozinhos para aproveitar o jogo sem preocupações. Yu e suas amigas visitam uma loja de conveniência para almoçar, cada uma escolhendo suas refeições. No entanto, a atenção de Yu não está apenas na comida. Ela discretamente examina as prateleiras em busca de seu lanche recém-lançado. Seu coração afunda ao vê-lo intocado, o desinteresse pesando sobre ela. Na manhã seguinte, Shizuno começa seu dia cedo como sempre. Enquanto caminha do trem, ela esbarra em um colega que elogia sua pontualidade. Ela ri, devolvendo o elogio, mas ele admite que está ali apenas para terminar o trabalho pendente. Após alguma conversa breve, Shizuno dirige-se a um café próximo para um momento tranquilo. Enquanto se acomoda com o menu, sua paz é interrompida quando Kazuki chega e a garçonete assume que eles estão juntos, colocando-o na sua cabine. Desapontada, ela suspira internamente, mas oferece um sorriso educado. Quando tentam fazer o pedido ao mesmo tempo, a polidez exagerada deles se transforma em um impasse constrangedor. Enquanto isso, Yu pega o trem para o trabalho, atualizando ansiosamente o celular em busca de algum burburinho online sobre o seu lanche, apenas para encontrar silêncio. Yu encontra Tateishi inesperadamente, e após uma breve troca de gentilezas, eles se acomodam à sua dinâmica de trabalho habitual. Enquanto caminham, Tateishi percebe seu humor abatido, e lembrando-se de seu estado de ânimo baixo durante a ligação na noite anterior, pergunta se algo está errado. Yu descarta, culpando a fadiga de longas horas. Percebendo que há mais do que isso, Tateishi muda a conversa para seu novo projeto. Yu concorda que é empolgante, mas seu tom um pouco entusiasmado diz o contrário. Enquanto isso, no café, Shizuno e Kazuki recebem suas refeições, apenas para perceber que pediram o mesmo prato. Já sentindo-se desconfortável, Shizuno observa Kazuki começar a comer e segue seu exemplo. Para aliviar a tensão, ela faz uma pequena conversa, dizendo que ele não precisa esperar por ela. Kazuki tranquilamente lembra que sua comida está esfriando, e a tranquiliza que ela não precisa forçar a conversa. Ele gosta de manhãs tranquilas. Aliviada por apreciarem o silêncio juntos, Shizuno se concentra no trabalho enquanto Kazuki lê. Enquanto come e digita, ela ocasionalmente lança olhares para ele, sentindo-se inesperadamente confortada por sua presença.
Após um tempo, Kazuki fecha o livro e anuncia que vai para o escritório primeiro. Antes de sair, ele comenta que gostou do café da manhã e que sua percepção dela como alguém que bebe muito mudou. Surpresa, Shizuno percebe que ele está se referindo ao seu momento embaraçoso no jogo de beisebol. A ansiedade surge, mas antes que ela possa responder, ele já se foi. Ela suspira, afasta o comentário e volta a se concentrar no trabalho com um leve sorriso. No escritório, Yu atualiza ansiosamente uma página da web que rastreia o desempenho de seu produto. Apesar de usar a influência online da Maria, ainda não há tração. Sua frustração cresce ao ouvir outro departamento comemorando um lançamento bem-sucedido. Sentindo-se desanimada, ela começa a redigir um e-mail para explicar que seu produto precisa de tempo, pois é novo, não apenas uma reformulação. Perdida em pensamentos, ela leva um susto quando Kazuki aparece de repente, deixando cair uma pilha de documentos do chefe de seção para a inserção de dados. Sem dizer mais nada, ele sai, deixando Yu remoendo em frustração. Enquanto ela trabalha, sua irritação aumenta. Ninguém, nem mesmo sua própria equipe, parece animado com seu projeto. Quando Chiharu lhe oferece chocolates, Yu pede a paciência e os rejeita de forma áspera. O escritório fica em silêncio e o arrependimento a invade imediatamente. Naquela noite, Yu aparece na casa de Takeshi por impulso, buscando conforto. Ele fica visivelmente surpreso ao vê-la, especialmente porque ela parece completamente exausta. Sem hesitar, ele a recebe e começa a preparar comida e bebidas, embora sua preocupação seja evidente. Ao entregar uma cerveja a ela, Yu imediatamente começa a desabafar, reclamando sobre como o chefe de seção despejou trabalho extra nela, apesar de sua agenda já estar lotada. A frustração dela aprofunda-se enquanto ela reclama que ninguém no escritório reconheceu o lançamento de seu lanche. Todos estavam muito focados em outro produto, menos inovador. Sua voz se eleva enquanto lamenta como sua criação fica intocada nas prateleiras das lojas, acumulando poeira, fazendo-a sentir que todo seu esforço foi em vão. Eventualmente, suas palavras falham e lágrimas surgem em seus olhos. Surpreso pelas emoções dela, Takeshi a tranquiliza gentilmente, dizendo que é natural se sentir assim depois de tanto esforço. Ele lembra que todo o departamento e a empresa se importam com o sucesso de cada produto, mesmo que nem sempre seja evidente. Ele também ressalta as dificuldades que enfrentaram para garantir um orçamento para o lanche dela, provando que sua equipe a apoiou desde o início e encorajando-a a ser mais aberta sobre seus sentimentos. Yu confessa a Takeshi que se sente sobrecarregada e subestimada, e ele a incentiva a falar abertamente com o chefe da seção. No dia seguinte, ela passa em uma loja de conveniência para comprar petiscos como uma oferta de paz para seus colegas. Enquanto escolhe, ela ouve dois estudantes debatendo se devem comprar seu lanche. Seu coração acelera enquanto os observa decidirem, e para sua alegria, decidem colocá-lo no carrinho. Cheia de alegria, Yu sorri para si mesma, finalmente sentindo-se valorizada. No trabalho, ela chega com energia renovada, mas se sente esgotada na hora do almoço após uma série de reuniões matinais. Enquanto almoça com os amigos, eles conversam sobre a carga de trabalho pesada do departamento, mas concordam que uma boa refeição torna tudo mais suportável. As orelhas de Yu se animam quando ouve o nome de Takeshi mencionado na mesa ao lado. Fingindo não escutar, ela se inclina enquanto as garotas elogiam a confiabilidade, altura e charme dele. No entanto, a admiração delas logo parece mais uma paixão, deixando Yu desconfortável. Suas amigas, que também perceberam, concordam que Takeshi é inegavelmente atraente. As palavras delas mexem com as inseguranças de Yu, e ao olhar para as meninas bem vestidas, ela se torna dolorosamente consciente de sua própria aparência simples e da falta de esforço que faz para se arrumar, mesmo quando está com Takeshi. Yu começa a duvidar se está fazendo o suficiente para manter a atenção de Takeshi. Na noite seguinte, ele imediatamente percebe uma mudança. Ela está vestida de maneira mais elegante do que o habitual. Seu comportamento confiante o deixa desconcertado. Antes que ele possa perguntar, Yu comenta sobre o calor da sala, em um tom sugestivo, tentando criar um clima romântico. Interpretando mal, Takeshi apenas diminui a temperatura do ar-condicionado. Indiferente, Yu insinua novamente seu desejo de intimidade. Mas em vez de responder como ela esperava, ele a tranquiliza dizendo que ela pode sempre ser honesta com ele. Ela finalmente confessa que se sentiu insegura após ouvir as meninas da cafeteria admirando-o e quis parecer mais atraente. Sorrindo, ele a assegura que ela é a única que ele ama, embora secretamente se preocupe com sua impopularidade. Encorajada, Yu tira corajosamente a blusa e o beija, pegando-o de surpresa. Embora surpreso, ele pergunta gentilmente se podem ir mais devagar, já que ele não tomou banho, mas ela insiste em cuidar dele. Momentos depois, ela fica nervosa, percebendo que pode ter agido muito rapidamente. Movido pelos seus sentimentos, Takeshi a levanta para a cama, saboreando a conexão deles. Na manhã seguinte, Yue reflete sobre a noite anterior. No elevador, Chiharu nota seu olhar distraído e pergunta se ela está bem, mas Yue desconversa. Quando as meninas da cafeteria falam animadamente sobre Tateishi novamente, ela já não sente ciúmes, apenas orgulho de que ele é dela. Quando as portas do elevador se abrem, Tateishi entra, parando brevemente antes de ficar ao lado das meninas. Uma pergunta ansiosa sobre o fim de semana dele, tentando arrancar detalhes. Ao perceber o olhar de Yue, Takeshi menciona casualmente que normalmente passa os fins de semana com a namorada. Quando o grupo sai, Chiharu se vira para Yue, surpresa. Mantendo a calma, Yue apenas observa que não é surpresa, dado o jeito gentil dele.
Takeshi desfruta de um raro dia calmo no trabalho, enquanto todo o escritório adota um clima de feriado, com conversas animadas sobre planos de verão preenchendo o ar. Maria compartilha com entusiasmo sua próxima viagem a Nagoya, enquanto Shizuno diz que vai pular as férias, evitando as multidões que não gosta. A curiosidade delas então se volta para os planos de Takeshi, o que o leva a lembrar da acalorada discussão com Yui há um mês sobre a escolha de um destino de férias. Sem a ajuda de uma agência de viagens, eles se reúnem no apartamento de Yui e folhetos estão espalhados pela mesa. Takeshi rejeitou imediatamente sua primeira escolha, Okinawa, temendo que tufões pudessem arruinar a viagem. Yui argumentou que ainda havia muito a aproveitar, mas Takeshi achou seu itinerário cheio demais para a folga curta. Ele preferia uma viagem em ritmo mais lento a Hokkaido, com fontes termais, passeios cênicos e churrascos acolhedores. Mas Yui achou que isso soava sem graça, desejando algo mais empolgante. Frustrado, Takeshi disse de forma casual que poderiam ir para onde ela quisesse, soando involuntariamente indiferente. Isso chateou Yui, que prontamente sugeriu cancelar a viagem se não pudessem concordar em algo agradável para ambos. Percebendo seu erro, Takeshi rapidamente segurou as mãos dela, garantindo que o destino não importava desde que estivessem juntos. Ele então, hesitante, confessou que o que ele realmente queria era desfrutar de um banho privado com ela, já que era a primeira viagem deles como casal. Sua honestidade pegou Yui de surpresa, e sua irritação transformou-se em constrangimento. Para aliviar o clima, ela brincou, convidando-o a tomar banho com ela naquele momento, sabendo que era o que ele secretamente desejava. Embora Yui gostasse da proximidade em sua banheira apertada, Takeshi não pôde deixar de pensar que um banho espaçoso de hotel seria muito melhor. Yui então sugeriu tentar um hotel em Yamanashi, insinuando que poderia ser o compromisso perfeito. De volta ao presente, Takeshi conta aos seus colegas que planeja visitar Yamanashi, sua cidade natal. Quando o dia de trabalho termina, Yui termina suas tarefas ansiosamente, animada para ir para casa e fazer as malas para a viagem tão aguardada. Assim que ela está prestes a sair, Takeshi envia uma mensagem para ver como ela está. Ela sorri, pronta para responder, mas antes que possa, o caos irrompe no escritório. Uma crise no departamento de planejamento lança tudo em desordem. Itsu informa Yui e Yukiko que precisarão fazer horas extras para resolver o problema. As esperanças de Yui de sair cedo desaparecem instantaneamente. Enquanto isso, Takeshi fica preocupado à medida que as horas passam sem notícias dela. Yui havia deixado o telefone na bolsa para se concentrar totalmente em preparar os produtos para entrega. Itsu sente a pressão do prazo que se aproxima, e sua frustração deixa claro para Yui e Yuko que uma noite em claro é inevitável. O coração de Yui afunda-se ao perceber que suas férias podem ser canceladas. Embora saiba que Takeshi entenderia, a decepção começa a aparecer. Ainda assim, ela avança, determinada a terminar rapidamente. Inesperadamente, a equipe no local chega para ajudar, agilizando o progresso e, para alívio de todos, terminam a tempo. Yui até pega o último trem para casa, exausta, mas triunfante. Seus planos de verão estão salvos. Enquanto ela caminha para casa, Takeshi de repente agarra seu braço, com preocupação em seu rosto, depois que ela não respondeu suas mensagens. Vendo-a cansada, sua preocupação se transforma em alívio, enquanto ele gentilmente segura seu rosto, tranquilizando silenciosamente que a viagem deles ainda está de pé. Yui sorri, inclinando-se ao toque dele, seu estresse desaparecendo. Na manhã seguinte, Shizuno aprecia um momento tranquilo em seu café favorito. Kazuki junta-se a ela, e quando ele menciona pular a correria do verão para uma pausa no outono, ela sente uma conexão silenciosa. Sem muitas palavras, eles desfrutam do café da manhã juntos, compartilhando um entendimento pacífico. Takeshi e Yui finalmente partiram para a viagem tão esperada, com a primeira parada em uma loja de sobremesas tradicionais que oferece um bolo de gota de chuva disponível apenas aos finais de semana. Yui pega uma colherada com entusiasmo, seus olhos brilham com a textura balançante e um sorriso encantado se espalha em seu rosto enquanto ela saboreia o sabor refrescante. Takeshi a observa calorosamente, cheio de felicidade apenas por estar ali com ela. Embora seja a sua cidade natal, tudo parece novo e emocionante porque ele está compartilhando com Yui. Ao perceber uma mancha em sua bochecha, Yui a limpa suavemente com um lenço, mas antes que se afaste, uma criança por perto percebe. Sem hesitar, Yui entrelaça o braço com Takeshi, insistindo de forma brincalhona que é normal para casais. No entanto, seu doce momento tem uma reviravolta inesperada quando um repórter de TV local se aproxima, perguntando se gostariam de ser entrevistados. Yui, ousada momentos antes, de repente entra em pânico ao pensar em declarar publicamente seu relacionamento e foge. Mais tarde, enquanto vão para o próximo destino, Takeshi a provoca por ter exagerado, explicando que era apenas uma pequena emissora local. Ninguém do trabalho teria visto. Yui bufa de embaraço, mas sua frustração rapidamente se dissipa quando chegam a um vasto campo de girassóis. Extremamente feliz, ela corre à frente, tirando inúmeras fotos, enquanto Takeshi fica para trás, contente em admirar a vista dela. Takeshi está completamente encantado por ela, sentindo que nada poderia superar este momento. Dominado pela emoção, ele impulsivamente corre e rouba um beijo rápido, pegando-a de surpresa. À medida que o dia termina, eles fazem check-in em um hotel aconchegante com um banho privativo. Yui imediatamente sente que o gasto extra valeu a pena, saboreando o raro luxo e ansiosa pelas aventuras de amanhã. Mais tarde, enquanto relaxam juntos, Takeshi fica incomumente tímido, entrega a ela uma cerveja e relembra um acampamento de treinamento da empresa anos atrás.
Ele lembra a ela da noite que ficaram pra trás para limpar depois dos colegas de trabalho bêbados e confessa que foi quando ele se apaixonou por ela. Surpresa pela honestidade dele e pelo olhar adorador, o coração de Yui dispara. Sentindo-se ousada, ela se inclina e o beija profundamente. Na manhã seguinte, Yui se agarra a Takeshi, relutante em sair da cama, desejando mais da atenção dele. Ele concorda felizmente até que o serviço de quarto chega com o café da manhã, finalmente incentivando-os a começar o dia. Takeshi leva Yui pelo campo, mostrando-lhe lugares populares e comidas locais. Ela compra animadamente mais lanches do que deveria, dividida entre o que levar para casa e o que guardar para si mesma. Enquanto passeiam, Yui avista uma barraca de uvas, e Takeshi fica tenso, imaginando se pertence à sua família que cultiva e vende uvas. Yui compra algumas de qualquer forma, ansiosa para experimentá-las. Eles encontram um lugar para sentar, e quando ela experimenta uma, seus olhos se arregalam de prazer. A doçura supera suas expectativas. Ao provar as uvas do topo do cacho, ela percebe que cada uma tem um sabor único. Takeshi gaba-se de que as uvas da família dele são ainda melhores. Yui reflete pensativamente, apreciando a vista serena, sentindo de repente a vontade de visitar novamente. Não apenas pela paisagem e pela comida, mas para conhecer a família de Takeshi e experimentar suas uvas. Na manhã seguinte, eles acordam revigorados, ainda enroscados sob os lençóis. Com tempo antes do café da manhã, consideram outro momento íntimo, mas Yui opta por um último banho na fonte termal privada antes de voltar para casa. Relaxando na água morna, ela deseja que a viagem pudesse durar mais, mas sente-se revigorada e pronta para enfrentar o trabalho. Takeshi sorri com suas palavras, admirando sua dedicação enquanto ela o olha, esperando por seus pensamentos. Ele faz uma pausa breve antes de revelar que está pensando em fazer um exame de certificação superior, esperando que isso possa acelerar seu avanço na carreira. Os olhos de Yui se iluminam com a ambição dele, e uma ideia a atinge. Ela propõe que estabeleçam metas para o próximo ano, com o perdedor da aposta arcando com os custos da próxima viagem a Yamanashi. Takeshi começa a argumentar, apontando como o exame é difícil, mas o entusiasmo de Yui o convence e ele concorda, escolhendo saborear o momento e ansiar pelo próximo ano. De volta ao escritório, seu leve bronzeado chama a atenção dos colegas, embora eles não perguntem muito. Maria, voltando de Nagoya, compartilha lanches com ele e, para sua surpresa, também oferece alguns a Yui, insinuando uma conexão inesperada. Takeshi entra em pânico, percebendo que Yui certamente dará lembranças de Yamanashi para Maria em troca. Seu medo é confirmado quando Maria distribui guloseimas de Yamanashi, dizendo que Yui tinha falado animadamente sobre a viagem, e até sugerido lugares para visitar. Enquanto Takeshi ouve, suas bochechas ficam ruborizadas com um sorriso tímido. Sentindo-se orgulhoso de quanto Yui apreciou o tempo juntos, ele promete silenciosamente continuar dando o seu melhor no trabalho para que possam compartilhar mais aventuras. Uma noite, Yui e Takeshi se sentam juntos à mesa, profundamente concentrados em suas tarefas. Ambos estabeleceram objetivos ambiciosos para o ano e estão comprometidos em alcançá-los. Takeshi estuda para o exame de certificação, passando pelas anotações e destacando pontos-chave, enquanto Yui refina cuidadosamente sua proposta de produto para uma apresentação futura. O apartamento silencioso é preenchido pelos sons suaves de páginas virando e cliques de teclado. Na manhã seguinte, Yui apresenta suas ideias ao chefe de seção, nervosa, mas esperançosa. Para seu alívio, ela recebe um feedback positivo. Existem revisões a serem feitas, mas ela se orgulha de seu progresso. Incentivada, ela continua determinada a melhorar. Enquanto se dirige a uma reunião, ela ouve colegas elogiando o sucesso do produto de um novo membro da equipe. Um lampejo de dúvida surge, mas ela se lembra de que até mesmo pequenos progressos são significativos. Yui e Etsuru entram em uma reunião com o departamento de desenvolvimento de negócios. Enquanto Yui está ansiosa para avançar com seu projeto, Etsuru geme, temendo a discussão. Ele não se dá bem com Hiromi, o representante do departamento, um ex-astro de vendas conhecido por seus instintos aguçados e abordagem direta. Quando a reunião começa, Hiromi vai direto ao ponto. Ele rapidamente revisa os dados do departamento de planejamento e afirma sem rodeios que é muito complexo. Com um tom firme, ele descreve as melhorias necessárias, insistindo que eles simplifiquem o processo. Yui observa admirada. Esta é sua primeira vez trabalhando com Hiromi e sua determinação a impressiona. No entanto, Etsuru rebate, defendendo o sistema como preciso e eficiente. Hiromi permanece firme, apontando ineficiências e descartando certas etapas como desnecessárias. O debate esquenta até que Etsuru de repente sai para atender uma ligação, deixando Yui sozinha com Hiromi. O que acontece a seguir a surpreende. Hiromi lhe oferece uma posição no departamento de desenvolvimento de novos negócios. Ele explica que sua equipe precisa urgentemente de novos talentos e que sua recente proposta chamou sua atenção. No departamento de planejamento, a competição é acirrada e seus esforços podem passar despercebidos por anos. Mas no departamento dele, ela poderia ter um impacto imediato e ganhar o reconhecimento que merece. Yui escuta em silêncio, percebendo que isso não é apenas uma oferta, é uma chance de redefinir sua carreira. Sentindo-se sobrecarregada com a ideia de mudar de departamento, Yui luta para decidir. Após o trabalho, ela visita uma loja de departamentos com Takeishi, onde produtos da equipe de desenvolvimento de novos negócios estão em exibição. Takeshi fica surpreso com a multidão e impressionado após experimentar um dos itens. Yui reconhece que chamar a atenção deste departamento é uma grande conquista, mas se sente dividida. O produto é excepcional, muito além do que ela está acostumada.
Segurando uma caixa de chocolates, as dúvidas começam a surgir. Uma transferência promete novos desafios e reconhecimento, mas deixar sua função atual parece abandonar seus objetivos e colegas. Ela também percebe que mudar de departamento invalidaria sua aposta com Takeishi. Justo quando começa a se perder em pensamentos, Takeishi, de forma brincalhona, belisca suas bochechas, trazendo-a de volta ao momento presente. Ele a lembra de focar no que realmente deseja, em vez de se preocupar com as opiniões dos outros. Um afago reconfortante na cabeça segue antes que ele sinalize para seguir em frente. Qualquer conversa futura terá que esperar, pois perder o trem para casa não é uma opção. Uma caminhada silenciosa até a estação pouco faz para acalmar seus pensamentos inquietos. Na manhã seguinte, ela mantém sua fachada energética habitual durante a apresentação, permanecendo focada apesar de sua mente vagar pela incerteza do futuro. Sua mudança sutil de comportamento é percebida, mas ela descarta qualquer preocupação, sem querer compartilhar seu turbilhão interior. À medida que o dia passa, o peso das suas responsabilidades no departamento de planejamento torna-se mais claro. A carga de trabalho é pesada, e embora ela queira avançar com sua proposta, tarefas mais urgentes exigem atenção. Ela se dá conta de que mudar de departamento pode lhe dar a liberdade de perseguir projetos pelos quais realmente se importa. Na manhã seguinte, chega um e-mail inesperado de Hiromi, um conjunto extenso de materiais repletos de análises e informações valiosas para seu projeto. Antes que ela possa processar totalmente, uma ligação telefônica a traz de volta à realidade. Ela esqueceu uma tarefa do dia anterior, causando um atraso em um projeto em andamento. Convocada ao escritório do chefe de seção, ela se sente humilhada, 6 anos na empresa, e ainda assim cometeu um erro tão simples. Ao sair do escritório, é recebida com sorrisos reconfortantes dos colegas, cujo apoio levanta seu ânimo. Ainda assim, uma dúvida persistente a incomoda. Sua indecisão pode estar levando a erros desnecessários, impactando não apenas seu próprio progresso, mas a eficiência de sua equipe também. Sobrecarregada de pensamentos, Yui luta para se concentrar naquela noite. Buscando conforto, ela faz uma visita inesperada a Takeishi, frustrada com seus erros no trabalho. Ela implora para que ele a ajude a esquecer o dia terrível, mas mesmo em seu abraço, suas preocupações persistem. Não importa onde vá, ela teme carregar as mesmas dúvidas e lutas. Sentindo sua angústia, Takeishi bagunça seu cabelo de forma brincalhona, assegurando-a de que refletir sobre suas ações significa que ela já está melhorando. Depois de se acalmar, ele a acompanha até a estação, embora ofereça para ela ficar. Ela recusa, sabendo que tem responsabilidades no dia seguinte. Pedindo desculpas pela visita tardia, é recebida com um sorriso acolhedor dele, lembrando-a de que é sempre bem-vinda. Na manhã seguinte, Yu encontra Hiromi inesperadamente. Sem hesitar, ele pergunta se ela considerou transferir-se para o desenvolvimento de negócios e a convida para um seminário que pode ajudá-la a decidir. Antes que ela possa responder, ele nota a proposta em suas mãos e pergunta sobre isso. Yu admite que perdeu o prazo e planeja desistir, mas Hiromi insiste que boas ideias têm valor, independentemente do tempo. Quando ela hesita, ele adota uma abordagem direta, chamando-a de covarde. O comentário dói, mas desperta algo nela. Resolvido a provar que ele está errado, Yu reúne sua coragem e vai direto ao escritório do chefe de sua seção. Como esperado, ele está duvidoso. Ela não completou as revisões que ele pediu, e com sua carga de trabalho, assumir um novo projeto parece irrealista. Mas pela primeira vez, Yu se mantém firme. Ela insiste que pode refinar a proposta ao avançar e está totalmente preparada para liderar o projeto. Respirando fundo, ela finalmente confessa que prefere se concentrar nesta proposta do que continuar com suas tarefas atuais. O chefe de seção a observa antes de reconhecer sua confiabilidade, explicando que assumiu que ela estava satisfeita com sua carga de trabalho. Vendo sua ambição, ele concorda em considerar a proposta e até oferece ajustar suas responsabilidades. Com os olhos brilhando de alívio e excitação, Yu retorna à sua mesa, onde Chiharu, tendo presenciado tudo, a parabeniza. Ao se sentar, ela respira fundo para se acalmar. Finalmente, ela se defendeu. Ela percebe que Hiromi provavelmente orquestrou este momento para incentivá-la a avançar. O desafio dele a forçou a enfrentar suas dúvidas e fazer uma escolha. Naquela noite, ela se presenteia com uma fatia de bolo da nova linha do Departamento de Desenvolvimento de Negócios. Enquanto os sabores ricos derretem na sua boca, um novo senso de determinação a toma. No dia seguinte, eles visitam Hiromi para se desculpar pelo seu comportamento passado, admitindo que tinha sido desdenhosa quando ele estava apenas tentando ajudar. Ela recusa formalmente sua oferta de transferência, optando por se concentrar no lançamento de um novo produto dentro do departamento de planejamento. No entanto, ela o surpreende ao pedir para participar do seminário, ansiosa para aprender com a experiência da equipe dele. Yu reconhece abertamente os insights de Hiromi por ajudá-la a perceber falhas em sua abordagem, admirando seus métodos estruturados. Divertido, mas firme, Hiromi insiste que se ela se beneficiar do conhecimento do departamento dele, ele também aproveitará o que o dela tem a oferecer. Após uma semana cansativa, Yu e Takeshi relaxam em um spa de pedras, o calor aliviando seu cansaço. Observando-a relaxar, Takeshi se sente satisfeito ao ver Yu passar de seu habitual foco no trabalho para um humor mais carinhoso e brincalhão, provocando que ele é sua verdadeira fonte de cura. Uma noite após o trabalho, Yu e Takeshi planejam um encontro, mas Yu se envolve em um projeto de última hora. Com tempo de sobra, Takeshi decide não esperar e vai até um pequeno restaurante de espetinhos de frango para tomar uma bebida e comer algo. Aproveitando a solidão, ele demora-se enquanto come. Um anúncio de caminhada na TV do restaurante chama sua atenção, e ele imagina Yu com roupas de caminhada, fazendo-o sorrir.
Ele rapidamente afasta o pensamento, repreendendo-se por pensar em sua namorada durante seu tempo sozinho. Sua atenção muda quando ouve um grupo de homens reclamando de suas esposas. Takeshi se pergunta se sentirá o mesmo a respeito de sua futura esposa. Mas imagina uma vida calorosa com Yu, cheia de alegrias simples, como voltar para casa e ver o sorriso dela. De repente, um homem recebe uma ligação da esposa e se apressa para encontrá-la, com os amigos o provocando por ser o marido mais dedicado, apesar das reclamações. Takeshi sorri, percebendo que o amor persiste de maneiras inesperadas. Depois de uma hora, ele encontra Yu na estação e, embora ela pareça cansada, seu rosto se ilumina ao vê-lo. Mas o sorriso dela desaparece ao perceber o leve cheiro de álcool nele. Ela faz beicinho, mencionando o quanto estava ansiosa para sair para beber com ele naquela noite. Takeshi se oferece para dar a ela o que quiser, e o humor de Yu melhora instantaneamente. Ela pede algo extravagante, vinho, queijo e uma sobremesa rica para terminar. Após saborear a refeição, Yu está contente e eles caminham pelas ruas, admirando as decorações de feriado. Yu para em frente a uma vitrine para admirar os acessórios delicados e Takeshi a observa, percebendo que já se passaram quase 6 meses desde que começaram a namorar. No trem de volta para casa, ele ouve um grupo de garotas falando sobre como um dos namorados delas fez algo especial no aniversário de namoro, fazendo-as se sentir especiais. Isso faz com que Takeshi se pergunte se deveria fazer algo para Yu pelo aniversário de 6 meses e com a chegada do Natal. No dia seguinte no trabalho, ele percorre o celular em busca de ideias de presente, já imaginando a reação de Yu. Perdido em pensamentos, ele não percebe Maria se aproximando. Ela pergunta o que o está deixando de tão bom humor e ele rapidamente tenta se recompor perguntando que tipo de presente surpresa ela gostaria. Sua pergunta levanta mais suspeitas, e Maria e Shizuno trocam olhares de cumplicidade. Mais tarde naquela noite, enquanto relaxa com Yu, Takeshi percebe que ela não usa muitos acessórios e imagina como ela ficaria fofa com brincos, um colar ou um anel. Quando Yu se afasta para o banheiro, Takeshi aproveita a chance para navegar no celular em busca do presente perfeito. Ela retorna inesperadamente, assustando-o. Ele rapidamente bloqueia a tela, tentando controlar os nervos e parecer natural. Desconhecendo seu segredo, Yu o convida para um evento de sobremesas no sábado. Ele hesita antes de recusar, citando preparações para exames, embora na verdade ele planeje comprar um presente para ela. Naquele fim de semana, Takeshi visita uma loja especializada em busca de joias. Impressionado pela vasta seleção, anéis, pulseiras, colares, um assistente de vendas percebe sua indecisão e oferece orientação. Ao imaginar Yu usando diferentes acessórios, ele é atraído por um par de elegantes anéis de casal. A assistente de vendas explica o valor sentimental dos anéis, e sem pensar muito, ele decide por eles. Antes de finalizar, ela sugere gravar e guardá-los até ele confirmar o tamanho da Yu. Takeshi concorda, satisfeito com sua escolha. Enquanto isso, Yu encerra o evento de sobremesas com sua amiga, Chiharu. Ao saírem para um café, ela inesperadamente vê Takeshi do outro lado da rua. No dia seguinte, perdido em pensamentos, ele imagina um encontro romântico onde lhe dá os anéis e eles confessam seus sentimentos. Na realidade, ele está na casa de Yu, medindo secretamente o tamanho do anel dela enquanto ela dorme. Takeshi planeja usar o truque clássico do fio, enrolando suavemente um fio fino em torno do dedo de Yu, assim que ela adormecer. No entanto, Yu fica desconfiada de sua visita repentina, já achando estranho que ele insistiu em vir, apesar de seus supostos planos de estudo. Suas dúvidas aumentam quando Takeshi casualmente afirma que passou o dia em casa, contradizendo o que ela viu antes. Enquanto Yu cochila, Takeshi mede cuidadosamente o dedo dela, comemorando silenciosamente seu sucesso. Mas mais tarde naquela noite, Yu acorda e o encontra no telefone, sua inquietação crescendo. No dia seguinte, Takeshi permanece distraído no trabalho, ansioso pelo jantar de sexta-feira, imaginando o momento perfeito para dar seu presente. Enquanto isso, Yu não consegue esquecer suas suspeitas, preocupada com a sensação de que ele está escondendo algo. Enquanto ela luta para se concentrar, o plano de Takeshi se desenrola. Garantir uma reserva no restaurante se mostra difícil e a frustração aumenta. Então uma mensagem de Yu aparece pedindo para se encontrarem, mas ele responde apressadamente que está ocupado, insistindo em esperar até sexta-feira. Sem verificar a resposta, ele sai correndo para comprar os anéis, serpenteando pelas ruas lotadas. Takeshi murmura sobre seus planos de jantar arruinados, esperando que os anéis ainda possam salvar o dia. Ele mal chega à loja antes de fechar e finalmente pega as joias cuidadosamente escolhidas. Segurando a pequena caixa, uma emoção percorre-o até que Yu de repente aparece atrás dele. Ao se virar, ele encontra seu olhar penetrante enquanto ela exige respostas, confrontando-o sobre tê-lo visto na cidade no último sábado quando ele afirmou estar estudando. Procurando por uma desculpa, ele hesita sob o olhar penetrante dela. Ela insiste em saber o que ele está escondendo. O pânico surge a ideia de dar a ela o presente agora, mas ele rapidamente a descarta. Este não é o momento certo, ele a insta a esperar mais um dia, mas sua hesitação só aumenta sua frustração. Determinada, Yu declara que ficará com ele a noite toda para garantir que ele não esconda mais nada. Conforme sua surpresa se desfaz, a frustração dela se transforma em vulnerabilidade. A dúvida obscurece sua expressão, seu corpo tremendo enquanto a incerteza a domina. A ideia de que ele possa deixá-la passa por sua mente. Vendo o desespero dela, Takeshi abandona seu plano. Sem pensar duas vezes, ele entrega o saco de presente, percebendo que não há mais razão para mantê-lo em segredo.
Yu descobre uma caixa de joias com 2 anéis de prata, cada um gravado com seu nome. Takeshi se mexe de forma desajeitada, evitando seus olhos, envergonhado por seu próprio gesto. Ele sugere que ela o use apenas em feriados ou em casa para manter seu relacionamento discreto no trabalho. Para sua surpresa, Yu promete usá-lo diariamente, expressando orgulhosamente seu amor. Aliviado, ele sorri enquanto ela, com lágrimas nos olhos, agradece, admitindo que esqueceu o aniversário de 6 meses. Quando a porta se fecha, a paixão toma conta. As roupas rapidamente se soltam. Takeshi provoca a impaciência deles, mas nenhum dos dois se importa. Antes que as coisas esquentem, Yu subitamente pergunta sobre os planos dele para amanhã. Um pouco ofegante, ele confessa que queria levá-la a um restaurante chique, mas estava totalmente reservado. Ouvindo o arrependimento em sua voz, ela o tranquiliza, dizendo que só estar com ele já é suficiente. Quando um alarme soa marcando meia-noite e seu aniversário, ela o observa com um sorriso suave e amoroso. Ela levanta a mão dele, beija o anel e sussurra sua esperança de passar a eternidade sendo amada por ele, selando suas palavras com outro beijo profundo. No dia seguinte, Yu apresenta suas ideias de lanches com o tema de Sakura ao chefe de seção. Ele gosta do conceito, mas sente que falta impacto, preocupando-se que não alcance o público. Sua crítica deixa Yu desapontada, mas ao olhar para a faixa prateada em seu dedo, uma sensação reconfortante a preenche. Ela nunca pediu presentes físicos, mas agora entende o quanto é significativo ter algo que simboliza o amor. Sorrindo, relembra sua jornada de 6 meses, imperfeita, mas maravilhosa. Mais tarde, durante uma pausa, suas amigas notam com que frequência ela olha para o anel. A curiosidade aumenta e Yu-Hee admite que está em um relacionamento há 6 meses. Seus amigos não surpresos a provocam, fazendo suas bochechas corarem enquanto comentam o quanto seu namorado deve amá-la. Yu-Hee se sente radiante, feliz por poder falar abertamente sobre seu relacionamento, mesmo que ela mantenha a identidade de Takeshi em segredo. Enquanto isso, Takeshi do departamento de contabilidade usa um anel combinando como colar debaixo da camisa. Depois de trabalhar até tarde uma noite, Takeshi envia uma mensagem para Yu, dizendo que finalmente está indo para casa. As ruas brilham com luzes festivas, lembrando-o de que o Natal está próximo. Percebendo que é o primeiro feriado juntos como casal, ele se pergunta como torná-lo especial para Yu. Antes de dormir, ele a liga e casualmente pergunta sobre os planos dela, mas ela parece indiferente, observando que o trabalho o manterá ocupado. Sua falta de entusiasmo o surpreende. Na manhã seguinte, Shizuno chega ao escritório reclamando de dor de estômago por beber demais nas festas de fim de ano. Ela resmunga sobre o aumento da carga de trabalho do departamento, enquanto joga uma pilha grossa de papéis na mesa de Takeishi. No departamento de planejamento, Itsuru luta para a acompanhar e Yui, apesar de suas próprias tarefas, se oferece para ajudar. Naquela noite, ela relaxa no apartamento de Takeishi com jantar e bebidas, apreciando o conforto de sua casa. No entanto, quando ele sugere que ela passe a noite, ela hesita. Ui recusa, mencionando a falta de roupas extras e uma reunião cedo. Enquanto comem, Takeshi pergunta sobre sua proposta de produto. Ela admite que está ansiosa e se mantém ocupada para não pensar demais. Isso só aumentou seu estresse de férias. Notando sua pilha de livros, ela o provoca sobre estudar de última hora, mas ele retruca dizendo que ela está projetando já que ele prefere planejar. Ela congela, presa em seus próprios hábitos. Na manhã seguinte, Shizuno e Kazuki tomam café da manhã no café de sempre. Ela entrega-lhe um CD e ele pega rapidamente, prometendo ouvir. Divertida, ela observa que tem gostos musicais semelhantes, apesar da diferença de idade. À medida que conversam, ela se sente à vontade, mas ao perceber o apego crescente, levanta-se abruptamente. Kazuki segue citando o trabalho. Ciente de fofocas no local de trabalho, Shizuno sugere que ele saia primeiro, dizendo que pode ficar um pouco mais. Ele acena em compreensão e sai enquanto ela permanece com uma inquietação crescendo. Ela se preocupa que tenha se tornado muito familiar com ele, a diferença de 8 anos de idade entre eles aumentando sua excitação. Os encontros matinais no café tornaram-se rotina, e ela gosta da companhia dele mais do que deveria. Ao perceber que está pensando no sorriso dele, rapidamente lembra-se da barreira profissional entre eles. Naquela noite, Shizuno sai para a cidade onde casais passeiam sob as luzes de Natal. A cena festiva faz-a pensar nos planos de Kazuki, mas ela afasta o pensamento, repreendendo-se. Uma memória dolorosa ressurge, fazendo-a considerar cortar laços completamente. Talvez afastar-se agora impeça que esses sentimentos cresçam. Enquanto isso, Takeshi passa a noite estudando com uma refeição de micro-ondas, percebendo que o Natal é apenas mais um dia de trabalho. Na manhã seguinte, Kazuki senta-se na mesa habitual do café, confuso com a ausência de Shizuno, apenas para mais tarde encontrá-la assustada com sua voz no departamento de contabilidade. Ele chega para coletar as taxas da festa de final de ano, uma tarefa que lhe foi atribuída. Não pronta para enfrentá-lo, ela rapidamente entrega os documentos, mantendo a troca breve. Mais tarde no elevador, Takeshi e Yui discutem a festa, já que seus departamentos vão celebrar juntos. Takeshi teme que o relacionamento secreto deles possa ser exposto, especialmente porque Yui se desinibe quando bebe, mas ela o tranquiliza dizendo que pode lidar com isso. Quando as portas do elevador se abrem, eles instintivamente se afastam, temendo parecerem distantes demais. Na festa, ambos os departamentos apreciam uma noite animada. Takeshi, sentado perto de Yui, percebe o anel que deu a ela e fica distraído. Shizuno, percebendo seu desconforto, hesita em perguntar o que está errado. Enquanto isso, Yukiko comenta alegremente sobre sentar-se com o mesmo grupo do jogo de beisebol. Takeshi lembra-se carinhosamente de ter abraçado Yui no calor do jogo, esquecendo-se brevemente de que estavam entre os colegas de trabalho.
Ao olhar para ela, ela está conversando casualmente com Maria, alheia aos seus pensamentos. Um membro da equipe sugere outra rodada de bebidas, e quando Shizuno e Kazuki pedem Ginger Ale, Shizuno rapidamente muda seu pedido para Xiaolong, deixando Kazuki confuso. Enquanto isso, outra mesa provoca Takeishi e Yui sobre a proximidade deles, já que entraram na empresa juntos. Yui responde de forma brincalhona, impressionando Takeishi, que sutilmente toca o pé dela como aprovação. A troca silenciosa é interrompida quando Chiharu chama a atenção, deixando-os brevemente nervosos. No entanto, ela simplesmente elogia as críticas de lanche de Maria e expressa o desejo de ser amiga. À medida que a noite termina, Takeishi sente-se aliviado por ter ficado próximo de Yui sem suspeitas. Mas antes que ele possa relaxar, Chiharu sugere animadamente karaokê. Yui sinaliza discretamente para ele recusar, mas ele não percebe a dica, e para seu desgosto concorda animadamente. Yui fica cada vez mais agitada sob o olhar intenso de Takeishi, sua atenção silenciosa a deixando consciente de si mesma. Para se distrair, ela o desafia a cantar uma música difícil, mas antes que ele possa responder, Itsuro rapidamente se oferece, gabando-se de que é sua melhor peça. Kazuki incentiva Shizuno a cantar em seguida, mas ela hesita, sobrecarregada pelos holofotes. Quando está prestes a recusar, uma melodia familiar começa a tocar, de uma banda que ela ama. Chocada, ela corre para fora para reunir seus pensamentos, convencendo-se de que a escolha de Kazuki foi insignificante. Antes que ela possa recuperar a compostura, ele aparece, preocupado com o comportamento dela. Sua preocupação a deixa ainda mais inquieta, e quando ele sugere sair mais cedo, ela entra em pânico. Determinada a suprimir suas emoções, ela retorna e apressa-se a beber uma cerveja. Enquanto isso, Chiharu incita Maria de forma brincalhona a usar uma roupa fofa durante a apresentação. Embora desconfortável, Maria surpreende a todos ao escolher um traje no estilo uniforme escolar e cantar com uma confiança inesperada, sua voz hipnotizando o grupo ao ponto de silenciá-los. Sentindo-se ousada, ela se aproxima de Takeishi e sugere cantar. Quase instantaneamente, ela se arrepende, mas ele já está percorrendo o tablet de karaokê, convencendo-se de que está tudo bem. Com seus amigos embriagados alheios, eles se apresentam juntos, suas vozes se misturando com a energia da noite. Na véspera de Natal, o escritório continua ocupado. Shizuno sugere uma pausa e Maria menciona lanches grátis na sala de descanso. Takeishi vai até a cafeteria para pegar bolo e inesperadamente encontra Yui. Ele a cumprimenta, mas ela responde friamente. Surpreso, ele pega uma fatia e senta ao lado dela, assistindo TV. Yui, distraída por um segmento interessante de rap, faz anotações. Takeishi a admira, percebendo que simplesmente estar com ela é suficiente. Ao notar um saco de lanches, ele os reconhece do primeiro projeto dela. Ela admite que foram retirados das prateleiras devido às baixas vendas, mas ele a tranquiliza, dizendo que seu esforço ainda é algo de que se orgulhar. Takeishi faz uma pausa em suas palavras. É a primeira vez que ela admite que nunca realmente gostou do Natal. Desde que entrou na empresa, o trabalho consumiu seus feriados, deixando-a preocupada com coisas triviais, como o conteúdo da geladeira do escritório. Este ano parece diferente, porém. Ter alguém ao seu lado oferecendo apoio silencioso torna a temporada um pouco mais leve. Seu olhar compartilhado diz muito, mas o momento é interrompido por uma mensagem. Sua proposta foi aprovada. Empolgado, ele se oferece para comprar um café para ela, e pela primeira vez, o Natal parece valer a pena ser celebrado. Em outro lugar, Shizuno encontra inesperadamente Kazuki, que questiona sua ausência do café habitual deles. Ela procura uma desculpa, insinuando que talvez não volte. Ele menciona casualmente querer devolver um CD que ela lhe emprestou, suas palavras a deixam inquieta. Indiferente aos rumores do trabalho, ele insiste que devem continuar aproveitando o café. Ao se virar para sair, promete devolver o CD quando se encontrarem novamente. Algo em suas palavras permanece, tornando mais difícil para Shizuno ignorar seus sentimentos. Por impulso, ela chama por ele, sugerindo que troquem números para que ele não precise carregar o CD por aí. Enquanto fazem isso, ela silenciosamente aceita a verdade. Ela se apaixonou por Kizuki, sem mais se importar com as barreiras do trabalho. O dia de Yui toma um rumo diferente quando ela troca suas tarefas usuais de escritório por um papel mais ativo em uma loja de departamentos, ajudando a vender chocolates Das. Com a aproximação do Dia dos Namorados, a loja está agitada, e Yui permanece ocupada auxiliando os clientes, recomendando produtos e garantindo promoções tranquilas. Seu envolvimento começou dias antes, quando estava procurando online por um presente, e Hiromi a abordou com uma oferta mutuamente benéfica. A equipe dele, sobrecarregada pela correria das férias, estava com falta de pessoal apesar de ter contratado ajuda extra. Acreditando que a personalidade de Yui a tornava ideal para o trabalho, ele a convenceu a ajudar em troca de seu feedback sobre o produto de primavera dela. Enquanto isso, a rotina de Takeishi muda enquanto ele começa a estudar antes do trabalho, pegando um trem mais cedo para encontrar um café tranquilo. Naquela manhã, seu local habitual está fechado para reformas, forçando-o a procurar outro lugar, apenas para ver Shizuno e Kazuki tomando café da manhã juntos. Takeishi observa Shizuno e Kazuki compartilhando uma refeição tranquila, notando o calor na expressão dela, algo raro, mas radiante na presença de Kazuki. Um sentimento estranho surge dentro dele enquanto observa de longe. Quando Shizuno subitamente se mexe, como se percebesse seu olhar, ele rapidamente se esconde atrás de uma parede, repreendendo-se por agir como se tivesse invadido algo privado. Sua sessão de estudo matinal prova ser infrutífera, sua mente repetindo a cena.
Ele se pergunta se deveria ter apenas se juntado a eles. Colegas de trabalho jantando juntos não é incomum, mas algo na dinâmica deles o faz hesitar. Embora já tenham participado de eventos em grupo antes, vê-los sozinhos parece diferente. Mais tarde, durante o almoço, ele encontra Kazuki na sala de descanso tomando uma bebida. Sem pensar, ele se senta ao lado dele, embora uma tensão estranha permaneça. A memória daquela manhã permanece, mas ele não diz nada, concentrando-se em seus estudos. Kazuki, no entanto, percebe e descobre que uma certificação em contabilidade poderia acelerar promoções. Isso desperta sua curiosidade. Será que Shizuno tem uma? Apesar da sua juventude, ela já é uma líder na contabilidade. Takeishi evita confirmar ou negar as credenciais de contabilidade de Shizuno, mas reconhece seu talento notável. Embora calorosa e sociável, ela trabalha com uma velocidade impressionante. Kazuki compartilha inesperadamente mais sobre ela, relembrando encontros passados. Sua impressão inicial formada quando ela estava bêbada pode ter mudado. Enquanto Takeshi ouve, ele percebe admiração em vez de romance. Sentindo-se relaxado, ele casualmente menciona vê-los no café, notando a animação incomum de Shizuno. O leve constrangimento de Kazuki o deixa inquieto. Enquanto isso, Yui lida com a correria do Dia dos Namorados, especialmente nas lojas de chocolate. Enquanto ajuda os clientes, ela nota Maria, que vem conferir como ela está e compra chocolates finos. Ao degustá-los, Maria aprecia os sabores e comenta sobre o estudo constante de Takeishi. Yui, oprimida pela saudade, percebe o quanto sente falta dele. Embora planejem se encontrar, agora ela deseja ainda mais a companhia dele. Após o trabalho, ela volta ao escritório e recebe o feedback de Hiromi sobre seu produto. O estômago de Yui se contrai ao abrir o arquivo, vendo várias seções marcadas em vermelho, sinalizando grandes revisões. As extensas correções aumentam seu cansaço, embora ela esteja grata a Maria por mantê-la informada sobre Takeishi. Outro dia de trabalho exigente começa e Yui é designada para ajudar nas vendas. Enquanto toma notas, sua mente vagueia para as edições esmagadoras e se terá tempo para se preparar para o Dia dos Namorados. Um casal na loja chama sua atenção, dois profissionais discutindo abertamente seus planos, com a mulher apresentando seu namorado a um colega. A cena desperta tristeza em Yui, lembrando-a de seu relacionamento secreto com Takeishi. Naquela noite, a fadiga a domina enquanto ela se joga na cama, instintivamente alcançando o celular. Uma pequena centelha de felicidade surge quando ela vê as mensagens não lidas de Takeishi. Planejando descansar antes de trabalhar em sua proposta, ela fecha os olhos, mas o sono lhe escapa. Os pensamentos sobre o casal voltam, fazendo-a desejar a liberdade de ser aberta com Takeishi. No entanto, suas carreiras tornam impossível um namoro público. Incapaz de suprimir o desejo, ela se senta e diz o número dele. Ela diz a si mesma que será uma ligação rápida, apenas para ouvir sua voz, o suficiente para aliviar a solidão que se aproxima. Mas no momento em que Takeishi fala, um desejo mais profundo a domina. Sem pensar, ela faz um comentário sutilmente sugestivo sobre se mal percebendo o que está insinuando. O pensamento passa brevemente por sua mente, seu toque suave, seus beijos demorados, mas Takeishi é pego de surpresa. Sua confusão é clara quando ele hesita, pedindo para ela esclarecer. O peso das suas palavras atinge Yui, inundando-a de constrangimento. Ela gagueja, voltando atrás freneticamente antes de desligar em pânico, enterrando o rosto no travesseiro, mortificada por sua impulsividade. Na manhã seguinte no trabalho, Haru pede-lhe para entregar documentos à contabilidade e ela concorda. Enquanto caminha, seus pensamentos vagam. Ela raramente encontra Takeishi hoje em dia, embora anseie por isso. Mas as memórias da ligação da noite anterior ressurgem e ela percebe que ainda não está pronta para enfrentá-lo. No momento em que ela entra, seu pior medo se materializa. Takeishi é a primeira pessoa que ela vê. Seu cumprimento indiferente é desprovido de calor e, embora o profissionalismo seja esperado, a frieza é mais dolorosa do que ela imaginava. Enquanto entrega os documentos, Shizuno e Maria chegam, cumprimentando-a alegremente. Um pensamento fugaz sobre não esconder o relacionamento cruza sua mente, mas desaparece quando Takeishi devolve um documento, apontando um problema. Seus dedos se tocam e ela instintivamente recua. Um olhar para Shizuno e Maria a tranquiliza. Elas não perceberam. Exalando, ela se recompõe, repreendendo silenciosamente sua reação. Pouco antes das portas do elevador se fecharem, Takeishi entra, segurando suas mãos com um toque firme, mas caloroso. Ele a tranquiliza dizendo que ela sempre pode contar com ele, que notou sua aflição e tem estado preocupado. Seu coração amolece, percebendo que ele deve ter corrido para alcançá-la, suas palmas ligeiramente úmidas. Nesses momentos de tranquilidade, ele lembra a ela que nunca está realmente sozinha. O Dia dos Namorados chega junto com seu lote final de biscoitos temáticos de Sakura. O orgulho enche o peito enquanto ela os admira, e sua equipe a parabeniza pelo trabalho árduo que a levou a esse momento. Yui quer aproveitar sua conquista, mas a realidade a puxa de volta. Ela deve retornar à loja para a correria do feriado. Seus colegas asseguram a ela que podem lidar com as coisas sem ela, liberando-a para se concentrar em... No caminho, ela verifica seu telefone. Takeshi pediu para se encontrarem mais tarde. Um sentimento de culpa surge, ela não comprou chocolates para ele. Ao chegar, ela se depara com o caos. Compradores de última hora correndo, incluindo Hiromi, que está energicamente ajudando a equipe. Enquanto observa na agitação, ela se preocupa em não chegar a tempo.
Horas extras parecem inevitáveis, mas avistar um casal familiar a lembra de manter a compostura. Ela deixa de lado sua frustração e atende cada cliente com um sorriso. Ao fechar, o cansaço pesa sobre ela. Harry oferece chocolates premium como recompensa, mas ela sai correndo, ansiosa para ver Takeshi. Correndo pelas ruas, ela hesita em comprar chocolates de última hora, mas descarta a ideia. Cada segundo longe dele parece desperdiçado. Ofegante ao chegar, ela se desculpa, mas Takeshi simplesmente lhe entrega uma bebida, notando seu cansaço. Seu olhar recai sobre a sacola com as amostras finais de biscoitos e, em vez de desapontamento, ele pede para experimentá-los, valorizando seu esforço mais do que qualquer presente comprado na loja. Yui ri, sentindo-se mais leve. Ele a entende de maneiras que ninguém mais pode. Enquanto caminham de mãos dadas, um calor invade seu peito. Então, do nada, Takeshi sugere que anunciem o relacionamento, fazendo-a congelar até ele sorrir, admitindo que está brincando. Risadas escapam de Yui, a tensão desaparecendo. Mesmo que eles precisem manter as coisas em segredo por enquanto, ela sabe que ficaram bem. Uma noite, Shizuno aproveita bebidas com antigos colegas, conversando facilmente sobre a vida, trabalho e relacionamentos. Quando alguém de repente pergunta sobre o namorado dela, ela se sente desconfortável. No dia seguinte, o trabalho continua como de costume. Ela deixa Takeshi e Maria saírem cedo por questões pessoais, e sozinha releia suas mensagens com Kazuki. Ele a convidou para um show naquele fim de semana, de uma banda que ela adora. Ela se lembra que concordou apenas porque é o primeiro show de Kazuki. No entanto, uma pequena parte dela se pergunta se é um encontro. Ela descarta o pensamento, convencida de que ele a vê apenas como uma colega, especialmente por causa da diferença de idade entre eles. Enquanto isso, Takeshi revisa metodicamente seus materiais de estudo para um exame próximo, ajustando alarmes e verificando tudo 2 vezes. Apesar de sua preparação, a ansiedade persiste. Ele se lembra de testes passados onde os nervos apagaram seu conhecimento, incluindo os exames de entrada no ensino médio e na universidade, onde o estresse lhe custou uma vaga na escola de escolha favorita. Apesar de quase sabotar sua entrevista para a Suta Snacks devido à ansiedade, de alguma forma ele conseguiu um emprego, embora a memória de seu desempenho ruim permanecesse. Um breve aumento de confiança veio quando ele tirou a nota máxima em um teste de contabilidade, o que o incentivou a almejar mais alto. No entanto, o azar o atingiu quando ele falhou na próxima certificação, não por falta de preparação, mas porque chegou atrasado. Refletir sobre esses contratempos tornou o sono evasivo, até que uma mensagem de Yui desejando-lhe sorte interrompeu seus pensamentos. Duvidando de si mesmo, ele respondeu sem muita convicção, mas outra mensagem seguiu. Fotos de um quarto de férias que ela queria reservar. Lembrar de seus fracassos teve um custo. Ele sorriu levemente. Yui tinha alcançado suas metas cedo, inspirando-o. Considerando a ideia, ele verificou o site de reservas, mas entrou em pânico com o preço alto. Em vez de reservar, ele ligou para Yui, brincando que ela teria que dividir o custo se ele passasse. Amused, ela riu da sua mudança repentina de motivação. Em vez de ficar remoendo o fracasso, ele agora queria ter sucesso, nem que fosse apenas para evitar a despesa pesada. Concordaram em encontrar uma opção mais barata se ele passasse, e pela primeira vez, sua voz expressava esperança em vez de dúvida. Após terminar a chamada, Takeshi está surpreso com sua nova confiança. O medo de gastar uma fortuna na viagem alimentou uma determinação inesperada. Pouco antes de dormir, ele recebe uma mensagem de boa sorte simples, mas sincera dela. Na manhã seguinte, ele se senta no centro de testes, ainda nervoso, mas não mais sobrecarregado. Dessa vez, ele está pronto. Enquanto isso, Shizuno agoniza sobre sua roupa de concerto, dividida entre uma camiseta casual de uma banda antiga e opções mais elegantes que parecem demais para um encontro. Ela demora tanto para decidir que acaba se atrasando. Quando finalmente chega, vê Kazuki em roupas casuais, tornando a diferença de idade entre eles ainda mais evidente. Ela se desculpa, mas ele não se importa e sugere guardar os itens extras em um armário. À medida que caminham, ela fica autoconsciente, perguntando-se como os outros os veem. Mas quando Kazuki a elogia pelo visual descontraído, ela decide aproveitar o momento. Durante o concerto, ela percebe que, embora ele não sorria, ele balança sutilmente ao ritmo da música, totalmente imerso. Então, começa a tocar uma música rara, que apenas os verdadeiros fãs com um CD de edição limitada reconheceriam. Shizuno reconhece uma música familiar do CD que ela adora e se vira para compartilhar sua empolgação, apenas para ver Kazuki fazendo o mesmo. Envergonhado, ele desvia o olhar murmurando que a música é legal. Ela se sente à vontade no momento compartilhado. Após o show, Kazuki está entusiasmado, admitindo que ouvir uma banda ao vivo é completamente diferente. De repente, ele puxa Shizuno para fora do caminho de uma bicicleta em alta velocidade, fazendo seu coração disparar. Ainda mais chocante, ele continua segurando a mão dela e pergunta se eles podem se encontrar novamente. As memórias de seu término doloroso retornam. Seu ex odiava relacionamentos no trabalho. Embora hesitante, ela concorda, mas gentilmente retira sua mão. Na sua mesa, Takeshi revisa perguntas de exame, cruzando com suas notas. A confiança cresce com cada resposta lembrada. Assim que relaxa, seu telefone toca. Yui está verificando como ele está. A voz alegre dela levanta seu ânimo, aliviando o estresse do exame. Enquanto conversam sobre as próximas férias, ele começa a ansiar pela pausa. Enquanto isso, Shizuno chega em casa, batendo a porta de frustração. Ela se repreende por mais uma vez ter se apegado a um colega de trabalho, quebrando a promessa que fez após seu último rompimento.
O relacionamento passado de Shizuno tinha sido um segredo bem guardado. Namorar um colega sênior parecia uma escolha sábia. Ela acreditava que eles se inspirariam mutuamente para crescer, mas, em vez disso, isso os esgotou. Sem aviso, ele terminou as coisas, admitindo que se sentia desencorajado pelo sucesso dela e incapaz de acompanhá-lo. Conforme ela avançava, a pressão aumentava até que ele finalmente se afastou. O que tornava pior era vê-lo no trabalho diariamente, tornando quase impossível seguir em frente. A dor aumentou quando ela ouviu que ele estava noivo. Eventualmente, ele saiu da empresa sem uma palavra, sua saída silenciosa confirmando que ele havia seguido em frente, enquanto ela ainda estava se recuperando. Olhando para trás, Shizuno força-se a ser lógica. Ela se convence de que apenas gostava da presença de Kazuki, confundindo o conforto com algo mais profundo. Ainda assim, um pensamento persistente permanece. Será que ela o magoou ao se afastar? Na segunda-feira, Kazuki senta-se sozinho na sua mesa habitual, esperando por Shizuno, mas ela nunca chega. Ele pensa em ligar, mas decide não fazê-lo. Até o fim do dia, ela fica no trabalho até tarde, conversando brevemente com Tateishi, concordando que deveriam comemorar com uma bebida se ele passar no exame. Depois de um longo dia, Shizuno vai para casa e vê Kazuki na estação de trem, como se estivesse esperando por ela. Eles comem juntos e após algumas bebidas, ela mantém as coisas leves, mas Kazuki quebra o equilíbrio confessando seus sentimentos. O pânico se instala, e ela bebe além do seu limite, expressando seus medos sobre romance no trabalho. Preocupado, Kazuki verifica sua testa, deixando-a ainda mais constrangida. Sobrecarregada, ela esconde o rosto, implorando para que ele pare de fazer seu coração disparar. Uma mudança na expressão dele diz a ela que ele entende. Ela sente o mesmo. Mais tarde, ela acorda em um quarto desconhecido, juntando as partes da noite. Kazuki entra, saído do banho, e casualmente diz que ela desmaiou. Então ele a trouxe para o apartamento dele. Olhando ao redor, ela reconhece o espaço dele, sentindo alívio ao perceber que nada mais aconteceu. Kazuki se oferece para acompanhar Shizuno até o bonde após secar o cabelo, mas percebe sua expressão desconfortável. Percebendo que ela pode achar que ele se aproveitou dela, ele esclarece firmemente qualquer mal-entendido. No entanto, Shizuno está mais preocupada se disse algo embaraçoso enquanto estava bêbada. Kazuki fica tenso enquanto um leve rubor se forma. Ele se lembra dela confessando para ele. Esperando que ela não perceba, ele desvia o olhar, mas ela percebe. Antes que possam falar sobre isso, a mãe de Kazuki entra, repreendendo-o por não informá-la que Shizuno estava acordada. Envergonhada, Shizuno rapidamente agradece pela hospitalidade e vai embora. A caminho do bonde, ela permanece perdida em seus pensamentos até que Kazuki de repente pede desculpas, não por suas ações, mas por estar feliz com a confissão dela enquanto estava bêbada. Ele a tranquiliza de que nada aconteceu, e depois de respirar fundo, Shizuno opta pela honestidade. Parando onde está, ela admite que valoriza sua sinceridade e decide dar outra chance ao amor. Mais tarde, ela lhe confidencia sobre um relacionamento passado doloroso e avisa que devem manter o romance em segredo no trabalho. Kazuki concorda, entendendo os riscos. Ver o sorriso dela tão livremente o enche de calor, e ele finalmente entende por que Tateishi protege o relacionamento dele com Yui. Tateishi e Yui olham para a tela do computador, tomados por emoção. Ele passou no exame de contabilidade. Alívio e alegria os invadem enquanto Yui procura ansiosamente por suas próximas férias, sentindo que a comemoração é bem merecida. Em sua empolgação, ela acidentalmente reserva uma suíte luxuosa por 120 mil ienes e se apressa para cancelá-la. Naquela noite, Tateishi aproveita uma bebida com os colegas de trabalho, compartilhando seu sucesso em meio a risadas e congratulações. Um amigo anuncia seu noivado, levantando o ânimo de Tateishi. Na manhã seguinte, no entanto, a inquietação surge quando um colega menciona rumores de transferências de departamento, com Tateishi como um possível candidato. Embora o comentário seja vago, a incerteza o perturba. Ele olha para Shizuno, uma superior que talvez saiba a verdade, mas sua postura tranquila não revela nada. Ele se enterra no trabalho, momentaneamente distraído por um problema de conta que Maria menciona, encontrando conforto ao resolvê-lo. No entanto, na hora do almoço, os boatos no escritório ressurgem. Rumores sobre o interesse do RH em transferências se intensificam, e Tateishi não pode mais ignorar a possibilidade de perder seu cargo. Apesar de ter obtido recentemente uma certificação, a incerteza paira sobre ele. Naquela noite, ele confidencia a Yui, que ouve mas permanece duvidosa, lembrando-o de que as fofocas no local de trabalho muitas vezes são exageradas. Ela o incentiva a concentrar-se nos fatos, mas ele continua inquieto. Yui se lembra da repentina transferência de Kazuki, anunciada através de um telefonema inesperado, sem tempo para ele se preparar. No dia seguinte, quando o telefone do departamento toca, Tateishi entra em pânico, temendo o pior. Para seu alívio, é apenas um pedido rotineiro de outra filial. No entanto, sua ansiedade retorna quando Shizuno pergunta sobre suas tarefas, explicando que precisa redistribuí-las devido a mudanças no departamento. Embora vaga, as palavras dela deixam Tateishi desconfiado, especialmente quando sugere delegar mais trabalho para Maria. Convencido de que sua transferência é iminente, ele se resigna ao destino e informa Yui, que continua cética já que nenhuma confirmação oficial foi recebida. As suas garantias fazem pouco para tranquilizá-lo. Determinado a continuar como de costume, Tateishi aguarda a chamada inevitável, até que Maria mais tarde pede sua ajuda com uma tarefa difícil. Apesar do progresso dela, alguns desafios ainda confundem Maria. Tateishi, no entanto, sente-se orgulhoso do crescimento dela. Ela enfrentou muitas dificuldades com resiliência, e ele percebe que, uma vez que ele partir, ela assumirá um papel sênior orientando novos recrutas.
Querendo aproveitar ao máximo seu tempo restante com a equipe, ele convida Maria casualmente para um drink após o trabalho. Voltando às suas tarefas, ele reconhece que, se sua transferência for iminente, provavelmente será abrupta. Determinado a concluir seu trabalho eficientemente, ele lida com cada relatório e livro-razão com um foco renovado, refletindo sobre o orgulho que outrora teve em seu trabalho. Mais tarde naquela noite, enquanto volta para casa, seus pensamentos vagueiam. Ele se pergunta se a liderança de seu superior estagnou e se a transferência é uma tentativa de trazer novas perspectivas. Um olhar para sua estante, cheia de materiais de contabilidade que ele uma vez estudou tão diligentemente, aprofunda seu sentimento de traição. Ainda assim, ele avança. Na manhã seguinte, enquanto revisa suas responsabilidades, ele considera como Maria irá lidar com elas em sua ausência. Para facilitar sua transição, ele cria um sistema simplificado com guias detalhados passo a passo. Maria e Shizuno notam sua súbita explosão de energia e a acham incomum. Eventualmente, Maria aceita a bebida, mas pede que também comam um prato de ramen, ao que Tateshi prontamente concorda. Enquanto isso, no departamento de planejamento, Itsuru discute entusiasticamente seu novo hobby de acampamento com um colega. Itsuru compartilha seu amor por camping com sua família, ansioso para se conectar na natureza. As meninas ficam fascinadas e querem experimentar, então ele propõe uma viagem em grupo. Enquanto isso, Tateshi permanece ocupado garantindo uma transição suave, mas faz uma pausa, e inesperadamente encontra Yui. Aproveitando o momento, Tateshi pergunta a opinião dela sobre RH, já tendo aceitado sua transferência. Enquanto se prepara, percebe que se destacou em contabilidade, apesar de não ser sua primeira escolha. E acredita que pode se adaptar aos recursos humanos tão bem quanto ele acredita você por motivá-lo e menciona com orgulho o manual que criou de Maria e Shizuno, esperando seus elogios. Yui, embora duvidosa sobre sua transferência, aprecia seu otimismo e o convida para um acampamento planejado por Itsuru para o grupo de karaokê deles. Takehi está ansioso para participar, pois pode ser sua última saída com a equipe de contabilidade, embora se preocupe que seu relacionamento possa ser descoberto. Yui tranquiliza-o, confiante na habilidade deles de manter o relacionamento discreto após um ano de prática. Ela não se importa se as pessoas descobrirem naturalmente, mas admite que é tímida demais para contar por conta própria. Takehi sente que o relacionamento deles está evoluindo e espera que a abertura venha com o tempo. Quando a viagem de acampamento chega, o grupo admira a paisagem, grato pelo ar fresco. Itsuru lamenta um pouco por não ter considerado o tamanho do grupo, mas sua esposa e filhos estão felizes. Enquanto eles desembalam as coisas, sua esposa Shaorui se aproxima de Shizuno, tendo trabalhado em vendas antes de deixar o emprego para criar os filhos. Takehi percebe o quão próximos todos se tornaram, formando um círculo unido no escritório. Itsuru alugou 2 cabanas e sugere desfazerem as malas antes de explorar ou relaxar com uma bebida. O grupo opta por descontrair, com muitos brincando perto do rio. Shizuno se sente deslocada até notar Kazuki lendo tranquilamente por perto. Shizuno o encoraja a se juntar ao grupo para desfrutar da natureza, já que todos têm aproximadamente a mesma idade, mas ele declina preferindo passar tempo com ela. Ela sugere um jogo, mas quando um dos filhos de Itsuru ouve e se junta animadamente, os 2 adultos acabam entretendo a criança em vez de terem tempo sozinhos. Mais tarde, o grupo prepara o jantar, montando a grelha enquanto Yui e Shaori fazem curry dentro. Yui, ansiosa para experimentar a comida da Shaori após ouvir o Itsuru elogiá-la no trabalho, pergunta sobre o passado deles. Shaori admite que tentaram manter o relacionamento em segredo, mas falharam, pois todos eventualmente descobriram. Ela então compartilha seu plano de surpreender Itsuru com um bolo de aniversário antecipado e recruta a ajuda de Yui, que prontamente concorda. Enquanto o churrasco continua, Takehi verifica o curry e aprecia a vista serena da floresta antes de entrar, onde é envolvido nos preparativos do bolo. Como Itsuru provavelmente estará muito exausto de uma próxima viagem para comemorar adequadamente, eles planejam uma surpresa antecipada com seus filhos decorando o bolo. No entanto, Itsuru fica desconfiado do comportamento estranho de Yui e Takehi. Percebendo isso, Shaharu e Yukiko o distraem habilmente, pedindo ajuda com a fogueira, dando aos outros a chance de terminar a surpresa. Takehi não consegue deixar de suspeitar que Shaharu e Yukiko já possam perceber seu relacionamento com Yui, mas ele põe o pensamento de lado para se concentrar em organizar secretamente uma surpresa para o aniversário de Itsuru. Quando o bolo aparece, a família de Itsuru conduz a celebração e aplausos calorosos enchem a sala. Surpreso, Itsuru percebe que havia esquecido seu próprio aniversário devido à sua agenda agitada e fica profundamente emocionado. Sobrecarregado, ele brinca que o bolo é precioso demais para comer, tirando uma foto antes de cortá-lo. Quando a noite chega ao fim, Itsuru e Shaori colocam os filhos na cama enquanto os funcionários mais jovens relaxam perto da fogueira, discutindo sobre paternidade e admirando a dedicação de Itsuru como pai. Takehi considera este um momento perfeito para seu próprio anúncio, mas Shaharu o pega de surpresa, provocando-o sobre a proximidade inesperada entre ele e Yui, apesar dos conflitos habituais no trabalho. A observação brincalhona faz Takehi e Yui congelarem, trocando olhares nervosos. Yui sorri, dando um aceno tranquilizador, e Takehi respira fundo, finalmente pronto para compartilhar seu segredo, esperando uma recepção calorosa. Assim que Takehi está prestes a admitir seu relacionamento com Yui, a atenção do grupo se volta para Kazuki, que compartilha detalhes sobre seus dias de folga habituais. A conversa muda de rumo quando ele revela que está namorando uma mulher mais velha, que costuma tomar a iniciativa, despertando a curiosidade de todos.
Notando isso, Shizuno fica inquieta e rapidamente se oferece para levar o lixo para fora, tentando desviar o assunto. Apesar de seus esforços, Kazuki continua sem revelar detalhes. Quando Shizuno se afasta, Takeri percebe sua expressão agitada e percebe que ela e Kazuki provavelmente são o casal em questão. Aceitando que seu momento de confessar passou, ele concorda em silêncio com Yui em manter seu segredo por mais um tempo. Na manhã seguinte, enquanto a maioria ainda está dormindo, Takeri desfruta de um passeio tranquilo, surpreso ao descobrir que Yui teve a mesma ideia. Enquanto caminham, Yui expressa com confiança seu desejo de ser aberta sobre o relacionamento deles, pelo menos com os amigos do acampamento. Takeri concorda, sugerindo que Shaharui e Yukiko sejam os primeiros a saber. A conversa é interrompida por vozes distantes, levando-os a investigar apenas para tropeçar em Kazuki e Shizuno caminhando juntos. Quando Yui e Takeri acidentalmente fazem barulho, Shizuno entra em pânico e insiste desajeitadamente que eles apenas se encontraram por acaso. A expressão de Yui revela sua diversão ao perceber que a namorada de Kazuki sempre foi Shizuno. Aproveitando o momento, Takeri impulsivamente coloca uma mão em seu ombro e afirma que estão em uma situação semelhante. Ao se prepararem para ir embora, ele se arrepende de ter revelado seu segredo sem consultá-la. De volta ao trabalho, a rotina retoma até que uma manhã, Shizuno se aproxima de Takeri com uma expressão séria, atribuindo-lhe novas responsabilidades. Surpreso, ele presumiu que estava sendo transferido, mas Shizuno esclarece que o departamento de contabilidade valoriza ainda mais sua expertise após passar no exame de contabilidade. Aliviado, Takeri volta para sua mesa, percebendo que suas preocupações eram infundadas. Ele rapidamente manda uma mensagem para Yui, que sorri com a boa notícia. No entanto, ela logo recebe uma ligação inesperada do RH, convocando-a para uma reunião. Para sua surpresa, é ela, e não Takeri, que será transferida, mas para o Paraná em vez do Rio Grande do Sul. A empresa reconhece suas habilidades e acredita que ela prosperará no cargo. Ao voltar ao escritório, ela retoma o trabalho como de costume, mantendo a notícia para si por enquanto. Naquela noite, enquanto relaxa em casa, Takeri recebe uma mensagem de Yui, revelando que ela é quem será transferida, não ele. Preocupado com o bem-estar dela, ele liga para ela imediatamente, sabendo que ela havia recentemente recusado uma mudança para o novo departamento de desenvolvimento de negócios para permanecer no planejamento. Ao contrário de suas preocupações, Yui está entusiasmada por se juntar ao PR. Ela confessou seu choque inicial e uma leve tristeza, mas logo reconheceu os maiores desafios que o PR apresenta, o que a deixou ansiosa para se juntar à equipe. Takeri admira sua perspectiva positiva, especialmente ao lembrar como meros rumores de sua própria transferência o levaram a ações incomuns, como comer ramen apimentado com Maria. No dia seguinte no trabalho, Yui se prepara para seu novo papel redigindo e-mails. Ao abrir sua caixa de entrada, ela encontra uma mensagem de parabéns de Hiromi. Mais tarde, os colegas Yukiko e Shaharui a convidam para jantar. Durante a refeição, enquanto discutem animadamente os eventos do escritório, Yui decide compartilhar as notícias sobre sua transferência. Para sua surpresa, elas já sabem e, em vez de tristeza, expressam orgulho e entusiasmo pela sua mudança para um departamento prestigiado. No entanto, Shaharui admite que sentirá falta de Yui e sugere encontros regulares para manter a amizade forte. Este sentimento sincero comove as três às lágrimas, aprofundando o laço entre elas. Sentindo que o momento é certo, Yu admite que está namorando com Takeshi, o que Yukiko já suspeitava, embora Chiharu esteja surpresa, pois não tinha notado nenhum sinal. As garotas entendem o segredo de Yu, mas se perguntam se está tudo bem elas saberem. Yu as tranquiliza, chamando-as de amigas íntimas, o que emociona Yukiko e Chiharu. Elas discutem animadamente o romance de Yu, provocando-a sobre como ela e Takeshi sempre pareciam próximos no trabalho. Como nenhuma delas tem um parceiro, elas adoram descobrir os detalhes. Em um casamento de um colega, Yu e Takeshi comparecem juntos, sorrindo enquanto o casal troca votos. Enquanto a celebração se estende até tarde, eles lembram o discurso emocionante de um amigo. Caminhando para casa, Yui reflete sobre sua jornada, mesmo antes de namorarem, enquanto Takeshi se lembra de como Yui costumava criticá-lo no trabalho, frequentemente provocando provocações dos colegas. Após um campo de treinamento, a relação deles mudou. Eles começaram a trocar mensagens com frequência, e apesar dos comentários afiados de Yui no trabalho, Takeshi a achava cada vez mais encantadora, embora sua atitude fria ainda o deixasse confuso. Takeshi duvidou de suas chances com Yu quando ela o convidou para um festival de sobremesas. Seus sinais contraditórios eram difíceis de ignorar. Mesmo assim, ele aceitou, determinado a aproveitar o passeio. No dia seguinte, ele tentou ser mais sociável no trabalho e elogiou o penteado da Yu no elevador. Ela rapidamente rejeitou, dizendo que não o estilizaria assim novamente, pois consumia muito tempo. No entanto, após o trabalho, ela estava só sorrisos no festival, em claro contraste com seu comportamento no trabalho. Enquanto exploravam o evento, Takeshi notou seu crescente estoque de guloseimas e suspeitou que ela estava pesquisando para o trabalho. Ela confirmou, explicando seu envolvimento em um projeto relacionado a lanches. Impressionado, ele se ofereceu para carregar sua caixa, e seu sorriso grato a tornou ainda mais encantadora. Um vendedor alegre, ao ver a dinâmica deles, presumiu que eram um casal e insistiu para que tirassem uma foto de equipe para um concurso. Embora hesitantes, concordaram, posando rigidamente. Mais tarde, quando o céu escureceu e a chuva caiu, eles correram para se abrigar com as roupas encharcadas. E olhou para baixo, claramente desconfortável com a ideia de embarcar no bonde naquele estado encharcado.
Takeshi rapidamente ofereceu seu apartamento próximo para Yu se secar. Apesar de hesitar, ela concordou. Uma vez lá, ele se arrependeu do convite, especialmente quando ela surgiu em uma de suas camisas largas, com o cabelo úmido grudado no rosto. A visão o desconcertou, e por um momento, ele não conseguiu desviar o olhar. Instintivamente, ele estendeu a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, mas parou, lembrando-se de como havia descartado qualquer ligação romântica entre eles. Recuou e seguiu-se um silêncio constrangedor. Na próxima reunião da empresa, Yu manteve sua habitual distância cautelosa. Quando a conversa se voltou para romances de escritório, a maioria os descartou como problemáticos. Takeshi ouviu, conflituoso, enquanto Yu permanecia indecifrável. Ao final da noite, ela se afastou discretamente buscando a solidão. Preocupado, ele perguntou por aí e logo a encontrou vagando sozinha. Um alívio o invadiu, mas sua atitude fria permaneceu, pois ela ainda se recusava a encará-lo. Movido pelo desespero, Takeshi finalmente confessou, revelando suas profundas emoções e arrependimento por suprimi-las. No entanto, a reação de Yu não foi o que ele esperava. Frustrada, ela o acusou de negar seus verdadeiros sentimentos. A memória daquele dia chuvoso no apartamento dele os assombrava. Ele teve a chance de agir, mas não o fez. Ela se sentia tola por acreditar em uma conexão que ele uma vez rejeitou. O medo dele de perder só lhe causou dor. Ainda assim, ao admitir sua própria dificuldade com a vulnerabilidade, Yui também reconheceu seu desejo de estar com ele, apesar dos riscos. Comovido pela determinação dela, Takeshi enfrentou seus próprios medos e a convidou para sair, sugerindo manter segredo até estarem prontos. Para seu alívio, Yu concordou, seu sorriso cheio de esperança. O relacionamento deles floresceu em momentos tranquilos e gestos não ditos. No primeiro dia de Yu no departamento de relações públicas, ela entra no escritório com determinação. À medida que as portas do elevador se fecham, Takeshi se junta a ela, percebendo sua antecipação. Em vez do olhar habitual de cautela, ela irradia uma empolgação silenciosa. Enquanto o elevador sobe, ele admira o quanto eles progrediram. Antes de sair, ele lhe dá um olhar de encorajamento, desejando-lhe sorte. O futuro permanece incerto, mas uma coisa é clara: eles se amam e enfrentarão isso juntos. Este é o final da série. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique em curtir, inscrever-se e ative o sino de notificações para não perder novos vídeos. Todo o seu apoio me ajuda a continuar trazendo mais resumos de alta qualidade. Veja também este outro vídeo, se ainda não viu. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.